Graça e paz, queridos e queridas, vamos dar início nessa aula. Já no meu relógio já são mais 19, mas naquele ali é 19, né? Vamos começar então, aula número 5, multiplicação das células. Se os irmãos quiserem ficar mais para cá, tá, irmãos? Para nós ficar mais juntinho, já que nós somos menos. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir tranquilo? Mas se vocês quiserem vir mais para cá, vai ser melhor ainda, viu, irmãos? Vamos orar, vamos começar orando? Começar orando ao nosso Deus. Vou pedir à irmã Aparecida, levanta a voz em oração, irmã Aparecida, fazendo favor. Lição número 5, irmãos, vai falar sobre a multiplicação de células. Vamos ficar mais para pertinho de mim? Vem para cá, fica mais pertinho, irmão, para a gente passar um melhor tempo. Eu vou pedir vocês para três voluntários abrir a Bíblia. Quem vai ser o primeiro para ler para nós? Então a irmã Fabiana vai ler Gênesis 1, 27, 28. E outro voluntário, quem pode ser o próximo? O ninja lá atrás, Provérbios 14, 28. E mais um voluntário, para ler a Patrícia, para ler Apocalipse 7, 9. Então a irmã Fabiana vai ler Gênesis 1, 27, 28. Ninja, Provérbios 14, 28. E a irmã Patrícia vai ler Apocalipse 7, 9. Aí eu vou pedir só que você pega o microfone para ler, pode ser de lá mesmo, tá? Mas aí você vai ler para todo mundo ouvir, aí você passa para o ninja e depois o ninja para a Patrícia. E você vai prestar atenção, irmãos, porque esse texto para nós é um firme fundamento, é uma base forte para responder por que a gente precisa multiplicar, por que a célula precisa multiplicar, por que a igreja precisa multiplicar. A igreja não pode, de forma alguma, irmãos, ficar estagnada. Vocês vão ver por quê nesses três textos. Pode ler, irmã Fabiana, fazendo favor. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Obrigado, irmã. Agora o ninja vai ler para nós Provérbios 14, 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. Viu, queridos? Deus ordenou que o homem multiplicasse, enchesse a terra. E o Provérbios está dizendo que é na multidão, né, de gente, de pessoas, que está a glória do rei. E sem essa multidão, já era. Então veja qual a importância da igreja multiplicar. Agora, junta todos esses dois textos com este que a irmã Patrícia vai ler de Apocalipse 7, 9. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Obrigado, viu? Viu, queridos? Então aí fecha no seguinte: Deus manda crescer e multiplicar, encher a terra. Provérbios 14, 28, irmãos, vai falar para nós. Obrigado, irmã. Provérbios 14, 28 vai falar para nós, o ninja leu, que na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Olha bem, muita gente é preciso para que um reino se estabeleça. E por fim, Apocalipse vai dizer para nós que João viu uma multidão de gente, irmãos, uma multidão de gente de todos os povos, tribos e línguas e nações. E essas pessoas, irmãos, estavam diante do trono de Deus, diante do Cordeiro. O que isso quer dizer para nós, irmãos?
tem que multiplicar. Tudo aquilo que você imagina de igreja tem que passar por multiplicação, por crescimento. E não é crescimento, irmãos, lento, é estrondoso, é explosivo, porque é plano de Deus. Foi o que João viu lá em Apocalipse, uma multidão de gente. Como é que vai haver multidão de gente, irmãos, se a igreja na terra não crescer, ganhando muitas almas? Amém, igreja? Vamos conversar sobre esse texto? Essas pessoas que João viu são quem? Essas pessoas que João viu em Apocalipse são quem? E eram poucas? Multidão. Como é que nós vamos fazer com que esta visão de João concretize? Não tem outro jeito, irmãos. A igreja tem que ganhar alma. E é explosivo. Não é ganhar uma alma. Não, hoje a quinta igreja tem, pela quinta igreja, ou seja, desde o primeiro membro, que na verdade vieram da Pibane, os 50 primeiros irmãos que vieram da Pibane, né, muitos deles vieram da Pibane e outros foram ganhados aqui. Mas vamos dizer, essa igreja começou com 50. Do número 1 até hoje, quantos membros você já passou pela quinta igreja? Mais 1.006. Só que divide 1.006 por 37. Quem tem um calculador aí? Faz rapidão para mim. 1.006 dividido por 37. Pode ser por 38. É o número de membros, calculando por ano que entrou na igreja. 28 membros por ano, se for somar. Entendeu ou não, irmãos? Quer que eu repita? Eu quero que fique muito claro que a igreja tem que crescer explosivamente, porque ela tem uma missão, que é essa que eu disse. Deus mandou crescer e multiplicar, mandou Adão crescer e multiplicar, Adão e Eva. Depois Provérbios diz que é na multidão de pessoas, de povos, que está o sucesso de um rei, não nosso, do rei, né? Mas sem povo é tragédia do príncipe. E aí Apocalipse vai dizer lá na frente que João viu uma multidão incontável de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, Deus manda cá crescer, fala que tem que crescer cá em Provérbios, e lá na frente João viu de fato uma multidão incontável. Então, a minha pergunta para vocês é: como é que vai acontecer essa multidão de Apocalipse se nós aqui hoje, irmãos, não entendermos que é nós que temos que povoar o céu ganhando almas? Entendeu, irmãos? Então eu digo que nosso crescimento tem que ser explosivo, não pode ser lento. E aí o cálculo aí que o irmão fez, espero que esteja certo, 1.006 membros arrolados que a igreja teve até hoje, tá, irmão? Desde o 1 até o último, que entrou agora, tá? Então desde o 1 até o último, 1.006, mas fixo, no hall de membros hoje é 250 e poucos, tá? Mas eu quero dizer que do 1 até o último, contando todos que já morreram, que já desviaram, sei lá onde estão, são 1.006. 1.006 dividido por 38 anos, diz o Ninja, que dá 20, quanto, Ninja? 28, vamos colocar. Então seria o caso da igreja ganhar 28 em cada ano. Entendeu, irmã Penha? Entendeu todo mundo? Porque eu sei que vocês ficam no vazio, não entende e sai sem entender. Está entendendo, irmãos? Ou seja, pensa comigo, a igreja ganhar 28 membros por ano, tá bom? Para quem sabe que a Bíblia diz que tem uma visão lá em Apocalipse de multidão e multidão, será que nós, irmãos, estamos fazendo o nosso trabalho? Eu digo que não. A gente tem que pensar diferente, tem que pensar ganhar alma, a gente tem que dormir pensando em ganhar vidas, sonhar ganhando vidas, acordar ganhando vidas, durante o dia ganhando vidas. Não pode, irmão, a igreja não pode ter outro pensamento a não ser esse, a igreja do Senhor, senão ela não cumpre a missão e ela vai ficar falha nessa visão de Apocalipse. Sim? Alguém quer falar? Você quer falar alguma coisa, irmãos, desse lado? Do lado de cá? Vocês estão entendendo? Muito pouco. Eu diria, estou me colocando junto, estou falando nós, quinta igreja, sem medo de errar, estou fazendo absolutamente nada, porque nós não conseguimos ganhar nenhum por ano, pelo número que a gente tem. Então, irmãos, esse trabalho todo que nós estamos fazendo, é para mudar a sua visão, mudar a nossa visão, mudar a visão da igreja, e não focar em mais nada, irmãos, a não ser no compromisso de fazer cumprir Apocalipse.
Ah, pastor, mas a igreja está crescendo, está de todo mundo, menos a minha e menos a sua. Ah, pastor, mas Deus vai cuidar de fazer. Vai mesmo. Ele vai levantar gente que entende a visão, que tem que ganhar alma e vai ganhar. E não vai ser nós, não está sendo nós, aliás. Então, assim, é muito sério, porque a gente fala às vezes em multiplicar e a gente pensa, vem 1001 pensamentos. Por quê? É porque a gente não está entendendo, irmãos, que é algo divino, é algo de Deus. Alguém está fazendo isso na face da terra, mas não somos nós. Então, essa classe precisa entender o que está acontecendo. Nós estamos fazendo o que, pastor, afinal de contas? Talvez você está pensando que você vai sair daqui com um cargo de liderança. Já avisei que não, irmão. Você precisa sair com a visão diferente de que é preciso ganhar alma. Se não ganharmos, nós estamos descumprindo o Gênesis, que Deus falou, crescer e multiplicar. Você pensa que crescer e multiplicar é só ir para a cama com a esposa para fazer filho? Infelizmente tem gente que pensa. Tem gente que pensa. E se for também isso, tem muita gente em pecado, porque tem muita gente que não quer nem saber de ter filho, tem um e não quer ter mais. Então eu gosto de pegar a Bíblia, irmãos, exatamente como está em Hebreus 4:12, uma espada de 2 gumes, corta de um lado, ou 12:4, agora eu fiquei confuso, corta de um lado e corta do outro. Por quê? Porque se você fala, não, pastor, aquilo é crescer, encher de gente, então por que você tem só um filho? Ou porque você tem 2? E quando parece que surgiu 3, você desespera e entra em pânico, porque a mulher, né, atrasou lá a menstruação. Você já pensou que ela estava grávida? Quase morre. Então está descumprindo Gênesis 1, 27 e 28. Se você crê que é multidão de gente, nós tínhamos que ter no mínimo 7 filhos. Se é multidão de gente. Então você vê, irmão, mas ali não é só multidão de gente para multiplicar, gerando filhos. Ali é também todos os aspectos, cresça, multiplica. Então e eu te provei que tem lá Provérbios 14, que vai dizer que é na multidão de povo que está o sucesso do rei, e te mostrei lá em Apocalipse que João viu uma multidão muito grande. Então a gente precisa nessa escola de líder, enfiar isso na nossa cabeça, estou estudando, estou me preparando, na verdade, é para eu receber a dose de motivação correta, para eu ser um multiplicador, um ganhador de almas. É por isso que eu tenho levado vocês a orar. Você notou que eu tenho levado a orar? Eu tenho pedido para orar. Nós temos agora uma campanha de 14 dias de oração e jejum, né? Está todos aí jejuando, irmãos? Nossa Deus, levanta a mão quem está. Amém, glória a Deus. E o jejum, igual eu expliquei, tá, irmão? Não é jejum total, não. Senão você já tinha morrido já. Jejum total já tinha sepultado vocês tudo. É jejum parcial. Jejum bem dirigido, bem conduzido, né? Tirando algo da sua alimentação. Eu já avisei também para os irmãos, jejum é alimento, é restrição de alimento, não é de televisão, não é de novela, isso não é jejum não, isso é compromisso que você faz, jejum é comida, é alimento. Porém, né, a gente precisa, irmãos, entender. Então, com esse texto, eu espero que os irmãos tenham notado, o que vai mudar na igreja? A igreja vai mudar nesse sentido, nós vamos focar em ganhar alma e nós não vamos fugir dessa questão para nós fazermos a nossa parte como quinta igreja, que nós estamos muito falhos, né? Teve alguém que falou lá, a irmã Pen, né, que falou que 28 é muito pouco, 28 é muito pouco, irmãos, mas muito mesmo, para uma igreja que começou com 50. Mas isso, tá, irmão, deixa eu explicar para vocês, isso é só um cálculo para os irmãos terem uma base, porque na verdade não, teve ano que teve muita gente, que ganhou muita gente, teve ano que ganhou menos, mas sempre teve. Eu mesmo cheguei a fazer 4 batismos aqui, eu tenho foto lá de ter batizado lá 19 ou 17 pessoas daqui. Então nós tivemos um bom tempo, só que se for calcular o número do primeiro ao último, parece que nós não fizemos nada, porque o cálculo aí, como base, daria mais ou menos 28 pessoas por ano. Numa cidade que hoje tem quase 270 mil habitantes, um bairro Caravelas, que quando a última vez que eu olhei tinha mais de 9 mil habitantes aqui, não sei agora, no último censo, ou seja, fizemos nada, irmãos. Então, é preciso rever, é preciso a gente
entender, eu preciso compreender, isso é de Deus, isso é um plano de Deus, eu preciso ganhar vidas, eu preciso levar vidas a Cristo. Então esse é o papel principal, tá, irmãos, dessa escola, né, é o nosso trabalho com os irmãos, e já nós vamos entrar aqui na nossa apostila, mas eu quero dizer para vocês que a nossa campanha então continua, tá? Jejum de oração, ela termina na semana que vem, na outra terça. Nessa aula, nós vamos ver sobre a organização de uma célula e o papel, né, de cada um de nós nessa célula. Vamos ver qual que é o tipo principal de célula, quem estudou ali já deve ter mais ou menos notado, né, e por fim, nós vamos ver, né, o que a gente pode fazer, cada um de nós, para nós estarmos dentro de um grupo e a gente ali liderando ou não aquele grupo, a gente trabalhar o foco que é ganhar almas e cuidar daqueles irmãos, os poucos irmãos crentes que vai ter na nossa célula. Ficou claro até agora também que na célula nós vamos ter mais gente não crente do que crente? Ficou? Diz amém. Se você não entendeu, pode falar, pastor, explique isso melhor. Quem quer que eu explique melhor? Está tranquilo? Amém? Então a finalidade é cuidar e ganhar. Só que nosso foco será menos crente na célula e mais não crente. A gente precisa, né? Vamos combinar e que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração. Vamos ser a geração quinta igreja. Vamos ser a geração Vibne, que vai correr atrás do tempo perdido. Quem topa aí diz amém. Estou te convidando a ser essa geração, a geração Vibne, que vai correr atrás do tempo perdido. Qual tempo? Esse cálculo nosso de 106 membros que entraram até hoje, e a gente, dentro de 38 anos, a gente só ter entrado esse número, tá, irmãos? Então a gente precisa ser, eu te convido a ser a geração que vai dar a geração que vai pular fora desse círculo. Eu até estou criando para nós a gente fez uma logo que não tinha uma figura, mas é incrível, na hora não tinha ideia nenhuma, mas eu já tenho uma figura para a gente simbolizar a quinta igreja. Estou falando para você direto que nós andamos num círculo, né? Dentro de um círculo, já falei isso muitas vezes já para vocês, amém, irmãos? Está aí, diz amém. Lembra que eu falava que a gente está num círculo e que não sai dele? Então vamos ser a geração, irmãos, que sai desse ciclo, pum, e vaza para fora, vamos? Amém? Então eu estou bolando lá, eu vou precisar de alguém que sabe fazer arte gráfica, um círculo incompleto, um círculo que tem um buraco nele, assim, tem um espaço nele aqui, para a gente sair aqui direção ao espiritual, a Deus. Então vamos ver se alguém faz para nós o Vibne, já temos, né? Agora fazer ali o desenho de um círculo, porém não um círculo fechado, um círculo aberto, que nós vamos sair dele, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém? Você vai ganhar almas? Você vai multiplicar? Então a primeira coisa que você tem que fazer, você que vai abrir célula, é orar para Deus não te dar muito amor por essa sua célula, porque você vai ter que entrar num grupo já pensando em sair dele. Como? Quem lembra como? Eu falei, multiplicar. Esse negócio da gente criar uma célula de lá 5, 10 e pegar aquele amor e agarrar nele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, é um desastre. Para o plano de Deus, para a visão de Deus, de uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, lá em Apocalipse, para essa visão acontecer, você não pode ficar apegado. Você tem que fazer o teu trabalho melhor, quando ela estiver estruturada, no ponto, com outro líder, você abre outra, e aqueles irmãos vão abrindo outras. É assim, irmãos, que acontece um crescimento explosivo de uma igreja. Foi isso que aconteceu na igreja dos apóstolos. Pedro abriu a boca em Atos 2, quase 3.000 almas se converteram. Mas você não vê dizer que Pedro ficou agarradinho com aquela igrejinha boa de 3.000 almas. Pedro de uma vez ganhou 3.000 almas. Nós aqui, 1.000 e pouco em 38 anos. Eu fico feliz com o que Deus nos deu, irmão. Fico feliz com a minha vida, de saber que eu faço parte do segundo batismo dessa igreja. Fico muito feliz que eu faço parte dessa história, da história dessa igreja. Fico feliz com cada irmão da igreja, mas eu não estou nem fico nem um pouco feliz com o nosso envolvimento em ganhar almas. É até pecado diante de Deus, irmãos, a gente conviver com tanta pessoa não crente, conviver com tanta pessoa que está pedindo pelo amor de Deus, eu quero Jesus,
Mas a gente, irmãos, não tem como oferecer Jesus para elas. Muitas pessoas já assistiram o culto conosco, que eles não são crentes, mas ninguém conseguiu levá-los a Cristo. Aqui já tivemos um punhado de gente que vem e a gente não consegue levar a Cristo. Hoje nós temos alguns. Amém? Sabia? Tem o Joaquim, que senta aqui, o pai da Érica. O Joaquim está na luta para firmar com o Senhor, mas a gente não consegue levá-lo a Cristo. Tem o Marcos, o esposo da Fabiana, é mais fiel na igreja do que muitos outros crentes membros dessa igreja. Ele vem mais do que muitos membros, mas a gente não consegue, irmão, levá-lo a Cristo. Estamos agarrados. Então essa escola é para te colocar a visão, te dar uma ajuda. A principal dela é te mostrar isso para você começar a fazer, né, no meio das pessoas que você convive, porque esse método nosso já não funciona há muito tempo. Qual que é o método nosso? De você convidar a pessoa para ela vir cá no domingo e escutar uma pregação que toca no coração dela, ela aceita Jesus. Sabe qual a chance? 0,0,0%. O que funciona é você levar a pessoa a Cristo e trazer ela aqui. Pastor, olha, vou levar uma pessoa hoje que aceitou Jesus comigo, então eu quero levar para a igreja a receber. É isso que funciona, irmãos, não tem outro modelo. É o modelo dos discípulos, é o modelo de casa em casa. Lembra lá que eu falei que Pedro, em Atos 2, pregou e quase 3 mil almas se converteram? Depois você lê lá. Mas você não vê Pedro agarrado ali não, irmãos. Eles saíam, eles andavam, ia para uma aldeia aqui, outra aldeia ali, uma cidade aqui, cidade ali. Paulo então foi para longe, foi para Corinto, foi para Grécia, foi enfim, para Espanha, foi para um punhado de lugar. Paulo não estava nem aí para esse negócio de, 3 mil almas, agora eu vou abrir uma denominação. Não, irmãos, era a visão de reino. É o que nós precisamos ter, que você precisa junto com o pastor, junto com a igreja. Amém? Amém? Vamos seguir então? Outra coisa que eu quero falar para vocês já de início, não esqueço, é que todas as perguntas, 3 perguntas que eu fiz, vocês responderam. Essas respostas de vocês, irmãos, então fica separadinho numa pasta, tá? Cada pessoa tem suas respostas ali, porque elas são avaliativas. Não são respostas que eu vou cobrar certo e errado. Elas são baseadas naquilo que você aprendeu, na sua experiência. Mas eu quero que os irmãos saibam, tá? Está ficando na sua pastinha, direitinho lá. Quem respondeu, quem não respondeu, está faltando. Porque você vai, no final, receber um certificado. E você precisa mostrar, né, o que você aprendeu. Eu não vou te fazer pergunta para corrigir sua resposta e falar se está errado. Porque não é a finalidade da escola, mas é preciso que você saiba, tá? Então, toda pergunta que eu faço, sua resposta está guardadinha. Por isso que eu não comento ali a resposta de ninguém, tá? Não comento que ninguém responde, também é para compartilhar com o grupo. Tá bom, queridos? Complicado não, né? Tem nada complicado não é mesmo? Vamos seguir na sua apostila. Multiplicação da célula. O conceito de multiplicação está muito claro aqui na sua apostila, que multiplicar é aumentar em quantidade, intensidade, crescimento. Está falando também, irmãos, que é diferente de dividir, sabe? É difícil você explicar isso, que multiplicar não é dividir. Muitas pessoas vão pensar que quando você tiver uma célula, ela tiver com 10 pessoas, tiver estruturada, tiver um outro líder, e aquela célula sair dela, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas para abrir outra, para muitos é divisão. Na verdade, irmão, divisão é quando arracha. Isso será algo programado, nós vamos ver hoje, tá, nessa lição, que você já vai entrar na célula querendo que ela cresça. Por isso que eu falei, essa mentalidade que eu tenho um grupo não funciona numa igreja em célula. E tem um detalhe, irmãos, vou falar para vocês. Muitas igrejas não funcionam em célula por causa do pastor. Por quê? Porque quando uma igreja é em célula, o pastor divide sua autoridade com cada líder de célula em parte. E tem pastor que não gosta de dividir a autoridade. Ele não gosta de saber que tem pessoas liderando o grupo. Por isso que tem muita igreja, irmãos, que não faz, não funciona. Tem muitos que começam, não vai para frente. Mas eu estou dando o meu exemplo para vocês de que vai funcionar na quinta igreja. A partir de mim, amém, queridos? Nós vamos dividir com vocês essa responsabilidade. Não é pastor, vocês não são pastores. E nem precisa ser, nós vamos ver aqui que o líder não precisa ser pastor, não precisa ter dons e tal. Ele precisa aprender o papel e fazer. Porém, eu estou mostrando para vocês que a gente abre mão para que a igreja cresça.
Então você, quando tiver uma célula, tem que fazer a mesma coisa que o pastor Edgar. Você tem que abrir a célula pensando, eu quero e sonho e vou orar e vou trabalhar para essa célula crescer. Quando ela estiver no ponto, você abre mão dela e começa uma outra, talvez com 3, com 2, talvez até com um só. Mas você começa outra. Essa é a visão de reino. É por isso que existe o crescimento e o não crescimento. Quando a gente segura, só eu faço, não anda. Mas quando a gente divide, a coisa, divide a autoridade, a coisa funciona, que é o caso da célula. Porém não é divisão, não vai ter racha. Vai ser uma célula dando e gerando outra. Então assim, diferentemente de dividir, dividir é partir ou separar em diversas partes, a divisão pressupõe fracionamento. Multiplicação é uma palavra que sempre esteve na mente e no coração de Deus. Foi por isso que eu li para você Gênesis 1, Provérbios e Apocalipse, que mostrou que Deus não falou de forma alguma para que Adão e Eva se dividissem. Ele disse assim, Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ele não falou, sejam férteis e se dividam. Foi divisão que houve lá com Adão e Eva? Não, foi multiplicação. Os dois geraram filhos e aquilo cresceu. É diferente de dividir. Ou alguém tem dúvida ainda? Não foi dividir, não foi não, irmão? Ou foi? Hein? Quando eles geraram a Caim, Abel, depois Sete, foi divisão? Foi o quê? Foi a mesma coisa. Então isso é multiplicar. Então uma célula de 5, de 10 vai multiplicar. Dentro daquela célula vai ter gente capacitada para poder abrir outro grupo, evangelizar e ganhar mais almas. Essa é a diferença, irmão, de trabalho em célula e discipulado. Discipulado não tem esta visão. Por isso que todo discipulado acaba igual o nosso acabou. Todo discipulado, não tem um grupo discipulado que não acaba assim. Por quê? Porque o grupo discipulado não tem a visão, irmãos, de multiplicar. Tem a visão da gente crescer. Então a gente estuda a Bíblia, vai estudando e vai orando, e vai estudando e vai orando. A gente não tem a visão de crescer. A gente pensa na gente. Só que quando a gente cresce, a gente acaba explodindo. Pum, estoura. À medida que você recebe, você tem que dar, você tem que fazer crescer. Amém, queridos? Então fica para você, muito bem colocado, essa importância. Eu vou pedir aos irmãos, vem mais para cá, irmão, vocês dois, você também, Johnny, chega junto. O Ninja também, fica mais perto, queridos. Fica longe não, vem para cá, é bom. Na célula vocês não vão ter, não vai poder ficar lá no outro quarto não, sabia? Vem para cá, queridos, vem junto, vem com a gente. Esse é o primeiro paradigma que a gente está quebrando, viu, irmãos? Tá, amém, igreja? Primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é distanciamento. Por isso que eu falei para vocês, não existe célula online só aconteceu na época do Covid, e não existe reunião online, não existe nada disso, mas isso é só em último caso. Se a gente não tiver contato semanal, físico, presencial, não funciona, tá, irmãos? Da mesma forma, a gente precisa aplicar esses conceitos. Então, vamos lá, multiplicação é isso, significa simples assim, a gente saber que não é dividir. Então, não aceite que multiplicar é dividir, pelos vários motivos, né, que a gente vê na Bíblia Sagrada. Multiplicação está no coração de Deus, e o Ninja leu para nós o texto de Gênesis, que diz sobre isso. Repito, que o Senhor mandou que eles multiplicassem e não que se dividissem. E nesse propósito, Deus queria que eles crescessem, está vendo? E a concretização do plano de Deus, que eu li com você em Apocalipse, só vai acontecer se a igreja fizer o trabalho dela, que é de evangelizar. Amém? Então lembre disso, a igreja precisa evangelizar, e muito. E vou dizer, evangelizar descontroladamente, irmãos. É 24 horas por dia fazendo o trabalho de levar as pessoas a Cristo. Esse trabalho tem que ser contínuo, mas contínuo mesmo. Agora vamos lá ver as razões da multiplicação das células. Eu quero ler este texto, porque eu não sei quantos leram, que mostra para nós algo chocante. Quem leu essa parte aí da página 50 embaixo? Você notou o que diz aí? Aí diz, irmãos,
que a igreja metodista foi uma das pioneiras em célula, mas só porque eles deixaram que a célula crescesse muito e não multiplicasse, acabou totalmente o trabalho. Isso é história real da igreja. Eu vou ler para vocês, olha. Quando John Wesley morreu em 1791, deixou uma igreja com 10.000 células. Imagine cada célula com 10. Hein? Matemática? Já imaginou? Ele deixou 10.000 células e 100.000 membros. A ênfase na célula e celebração se extinguiu 100 anos após a morte dele. Por quê? Alunos de doutorado estudaram essa questão e chegaram à conclusão de que o principal motivo da extinção da estrutura de célula metodista foi permitir que as células ficassem muito grandes. Em vez de manter o tamanho que permitisse intimidade, contato, liberdade, a estratégia de célula e celebração desapareceu, porque elas cresceram muito e acabaram se tornando igrejas metodistas. Apresentamos então algumas razões por que devemos multiplicar. Você entendeu como surgiu as igrejas metodistas? A partir de grupos que eram células, só que cresceu muito. Tem uma igreja no Brasil que tem uma metodologia da igreja não crescer muito. Quando ela chega a determinado número, eles abrem outra igreja. Vamos lá. Todo crente deveria saber. Qual igreja que é? Vocês sabiam que era Maranata? Pouca gente sabia. Tem que saber, irmãos, tem que conhecer mais a história da nossa igreja, da igreja evangélica. A Maranata produz um tipo de igreja mais ou menos assim. Chegou a um número que eu não sei qual, antigamente eu sabia que era 100, agora é 50. Chegou no número de 50, irmãos, e está dizendo, a Maranata não permite que cresça mais, ela abre outra igreja. Nós não, nós temos a ideia já de quanto mais gente, melhor. E dá um desastre igual deu aqui na igreja metodista. 100 anos depois da morte de John Wesley, acabou o trabalho, parou de estourar, de crescer, porque cada célula virou a igreja tão grande que era. E então, o que isso ensina para nós? Que não podemos ter esse pensamento de agrupar muitas pessoas num lugar só, que a gente perde o controle. Aqui na Quinta Igreja estamos sofrendo, porque não temos um trabalho para cuidar de pequeno grupo, e não dá mais. Não dá mais mesmo. Por quê? Porque é 260 pessoas para o pastor cuidar, dividindo com mais 3 coordenadores de cada grupo. Eles já tentaram fazer subgrupos e não conseguiram, que é ter equipes. Então agora estamos entrando com célula para fazer isso com a igreja inteira, dividir em subgrupos, para que cada um possa ajudar um ao outro, sempre em contato com o seu supervisor. Então essa questão histórica é muito importante você saber, para que você possa entender por que tem que multiplicar. Tá? O Kleber tem uma experiência lá da célula dele que não deu certo, né, Kleber? Ela era muito unida, mas ela não multiplicava, não foi isso? Ela não multiplicou. Aí a pastora chegou lá, né? Só que ela chegou meio dura lá, né? Ela chegou e falou, a partir de hoje não tem mais célula. Aqui será diferente, nós vamos fazer igual que a gente aprendeu. Se a sua célula não andar, nós vamos sentar junto, vamos orar, vamos ver o que você está fazendo, o que não está. Porque essa escola está te dando um passo a passo. Se você lê a revista e lê mais, e lê mais, e lê mais, querendo aprender para colocar em prática, você vai bombar na sua célula, porque aqui tem tudo. Agora, se você terminar o curso e você... O que eu aprendi? É porque você não buscou aprender, você só quis fazer o curso. Está vendo a minha apostila toda marcadona? Tem pontos que eu sei que eu preciso, eu falo, isso eu tenho que fazer. Isso nós temos que fazer. Você tem que anotar muito o que você tem que fazer. Tenha do lado um caderno para você falar, eu tenho que fazer isso. Você já tem muito material aqui nessas 5 aulas, apesar que você tem lá um material, todo em mão, você pode ler. Razões para a multiplicação. É o maior alcance da sociedade. Nós conseguimos alcançar muito mais pessoas, irmãos, quando se multiplica, Só conseguimos pela multiplicação, não tem outra maneira. Como é que a gente consegue alcançar várias casas? Se tiver várias pessoas em várias casas fazendo algum trabalho, que é o propósito da célula. Também, outro motivo é porque assim se cumpre a grande comissão. Quando não se tornar grupo de comunhão, aí nós conseguimos cumprir a grande comissão.
Porque a grande comissão, irmãos, ela não se fecha em um grupo. A grande comissão, ela tem que alcançar os confins da terra. Não é isso? Amém, igreja? A palavra de Deus não é salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, do grego e vai embora, até os confins. Então, para cumprir a grande comissão, para evangelizar até os confins, a gente precisa sair do pequeno grupo. Você tem um grupo de 5, 10, não fica nele. Pensa que você vai ter que crescer, você vai ter que multiplicar. Caso contrário, irmão, nós vamos continuar no mesmo caminho, que é o caminho do não crescimento, o caminho da não evolução. Vamos continuar caminhando. Historicamente, pensa em nós, quinta igreja. Se a gente não tiver pessoas para repor quem participa nesta igreja, o que vai acontecer? E vou fazer outra pergunta, eu quero a resposta. Se a gente não levantar outras pessoas para repor ou reporem nós que participamos, o que vai acontecer? Oi? Sim. Tem que repor. Tem que repor. Tem que repor as pessoas. Se você vai morrer, eu vou morrer, vou ficar velho. Nós vamos. E aí? Tem que repor, querido. Então essa paradeira nossa, a gente tem que refletir ela à luz da grande comissão, à luz da Bíblia Sagrada, do ide de Jesus, de fazer discípulos, e tem que reagir. Nós temos que reagir, porque se a gente não reagir, não tem quem repõe. Tem pessoas aqui que partiram para o Senhor e o lugar delas estão vagos até hoje. Aqui nesta igreja, tem pessoas que morreram, irmãos, e o lugar dela está vago até hoje, não apareceu um filho de Deus para suprir. E está certo isso? Não, isso é falta de visão. Então eu estou trabalhando com vocês para motivar vocês, para vocês entenderem que a multiplicação ela é fundamental. Outra coisa, ela torna o pastoreio mais eficaz. No pequeno grupo é que se conhece um ao outro melhor, né? É no pequeno grupo que a pessoa tem liberdade. A pessoa tímida, irmãos, ela consegue se abrir, ela consegue falar. É naquele grupo pequeno que a pessoa conhece o outro ao ponto de poder ajudar e socorrer, não é? Eu sei de coisa de irmãos da igreja que seria uma pessoa lá do pequeno grupo que saberia. Então o pequeno grupo daria o primeiro passo para ajudar. Não conseguindo, ou vendo que eles não têm condições, passa para cima, que seria o supervisor, ou o coordenador, ou no caso aqui o pastor. Então o pequeno grupo vai ser o primeiro a atuar, o primeiro a ajudar. Por exemplo, tem alguém lá no hospital precisando de um acompanhante, já tivemos casos aqui desse jeito. No pequeno grupo, tudo isso fica mais fácil resolver. Alguém do grupo se dispõe, arranja alguém, pequeno grupo. Agora, nem sempre chega em mim, ou nem sempre chega em nós, a igreja, a necessidade de alguém. E estou falando só dessa questão, dessa área, irmãos, mas são tantas outras áreas, né, que a gente pode e precisa da graça do Senhor. Necessidades da multiplicação. Gênesis 11, de 1 a 9, fala uma historinha bonita. Quem sabe? Quem leu e sabe? O que fala lá? Sobre a Torre de Babel. É um texto muito conhecido, batido, e o seu significado a gente sabe. A Torre de Babel foi uma afronta contra o texto que o ninja leu, né? O que o ninja leu? Quem lembra? Fala para eles que você leu, ninja. Você esqueceu? O que você leu? O que fala lá? Não, você leu Provérbios? Não, então não é você não, é a Fabiana. É a Fabiana. É uma afronta ao texto que a Fabiana leu. O que você leu? Lembra, Fabiana? Crescei, multiplicai-vos. O que acontece na Torre de Babel? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. A Torre de Babel, olha, vamos construir uma torre, né, que vai até o céu, para que a gente fique todo mundo junto e tal. A Torre de Babel era não espalhar, era ficar todo mundo junto ali, né, naquela torre grande que iria até o céu. E Deus falou, crescei e multiplicar e enchei a terra. Então, irmãos, talvez você pense a Torre de Babel como qualquer outra coisa, foi uma afronta àquilo que Deus mandou crescer e multiplicar. Por isso que quando eu vejo a minha igreja, que eu amo, a quinta igreja, que não cresce, não multiplica, eu me sinto também, esse marasmo, essa falta de visão nossa, é uma afronta ao que Deus falou, cresça e multiplique e enche a terra. Só um minutinho, ganhe o Caravelas inteiro, ganhe Patinga.
E depois vai ganhar outros lugares. É uma afronta, irmãos, é uma pequena Babel. Não há aquela confusão de línguas que houve, mas há uma confusão de comunicação em nós. A gente não consegue entender, comunicar, que é isso que a gente tem que fazer. A tarefa minha e da igreja é ganhar almas para o Senhor. Só que existe aí uma mini Babel, que a gente fica é mesmo? Deixa ele fazer. Ai, Deus, levanta a gente para fazer. A gente fica assim, não é assim? Eu vou orar para Deus levantar. Não, querida, é a pequena Babel. É a pequena Babel. Que a gente pensa na Babel só como uma confusão, como pecado, como, enfim, um punhado de coisas. Não, querida, Babel era, Deus o mandou crescer, multiplicar, encher a terra. Nós vamos construir uma torre para ninguém multiplicar e nem crescer. Vamos ficar só aqui. Não vão para longe, não. E Deus falou, enche a terra. Então, irmãos, é preciso entender a Bíblia e ver o que estava acontecendo. Porque, pode notar, irmão, não há uma pequena Babel, não há uma confusão, a gente não entende, a gente não se entende, a gente não compreende, a gente não consegue dar o segundo passo. Por isso que o nosso símbolo vai ser, nós vamos arrumar alguém lá, aquela célulazinha saiu dali. Nosso símbolo vai ser um círculo com abertura nesse sentido, não é para cá, nem para baixo, nem para trás, e nem totalmente para cima, será assim, ó, mais ou menos, uma abertura aqui, ó, para lá, visando o quê? Vamos sair desse círculo e vamos seguir para frente, mas visando lá no alto, que é o Senhor. Quem concorda e diz glória a Deus aí? Amém, querido? É isso. Pode falar, Zita. Exatamente, não é, irmãos? E depois veio Jesus, né, irmãos, de casa em casa, dando um modelo para nós. Depois veio os discípulos, mesma coisa, de casa em casa, dando o exemplo para nós. E a gente precisa muito da graça de Deus. Então, quais as lições nós tiramos sobre a multiplicação? Nós podemos extrair desse relato, né? Eu dei uma pincelada e falei para vocês, né? Esse relato aí da Torre de Babel, tanta coisa terrível, né? Que a gente precisa, né, da graça de Deus. É desejo de Deus, irmãos, que os seres humanos se multipliquem e enchem a terra. É da vontade do Senhor que cresçamos e nos espalhemos. É muito importante a gente crescer, espalhar e ter a visão de crescer, espalhar. Então, assim, eu tenho na minha cabeça já os vários locais que podem ser pontos maravilhosos de ganhar alma. A Joelma ali onde ela está morando agora, o Kleber mais do outro lado, né? Eu lá na roça, eu já expliquei que eu estou com uma dificuldade grande, que eu não tenho vizinho, já era. Todas as casas podem ser um ponto de ganhar uma alma para Jesus e convidar alguém. Você vai ter as lições nas mãos, você está tendo o preparo, é só você ter a coragem. Você vai ver que quando você começar a falar de Jesus, você vai ver como as pessoas estão sedentas, irmãos. Elas estão ansiosas, elas estão querendo, mas é que há um marasmo, há algo nos prendendo, segurando, que vamos repreender, quebrar e vamos começar a falar de Jesus. Amém, queridos? É desejo de Deus. E como nós podemos aplicar essas lições na célula? Só tem um jeito, multiplicando. Está vendo? Como é que nós vamos aprender essa lição? Multiplicando. Babel tinha a visão de não crescer, não encher a terra, ficar todo mundo ali naquele ponto de referência, né? Não, nós vamos fazer o quê? Como nós podemos aplicar? Então vamos multiplicar. Está vendo uma escadinha aí, ó? 7 mais 1, 7 vezes 1, 7 vezes 2. Vamos multiplicar. Isso é multiplicar, tá, irmãos? Ó, não é adição, não é mais um, é vezes. É vezes, né? Que a gente está falando é de multiplicar, tá bom? Necessidade da multiplicação ainda. Agora dentro do Gênesis 13, de 1 a 3. O que relata Gênesis 3, de 1 a 3? Vamos ler? Fala ali de Abraão e de Ló. Mas eu queria ler com você o Gênesis 13 e gostaria muito que você lesse, tá? Porque se você é do tipo, irmãos, que escuta a gente e não lê, sua célula vai ser um fracasso. Porque ali na frente está falando quais as características de uma célula, de um líder que vai crescer. Ok, Gênesis 13, de 1 a 3, vai falar sobre uma questão que surgiu, um problema que surgiu entre esses dois homens, Abraão, que na verdade aí se chamava Abrão, e Ló. Subiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo que tinha, e Ló estava com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor.
Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, presta atenção, olha bem, irmãos, a terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que a parte de mim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar exatamente, onde escolheu Ló para viver. Queridos, li esse texto com vocês até aí, para vocês verem que aconteceu uma questão que a gente precisa aplicar na célula. Qual seria? Resposta, aguardo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô Marlon, você consegue dar uma melhoradinha nesse som? Eu estou sentindo um eco horrível ali, fazendo favor, viu, Marlon? Oi? Como é que é, Zita? Exato. O que é, Ninja, que você ia falar? Mas a base para a multiplicação da célula, em nome de Jesus, não será contenda, amém, querido? Exato, viu, querido? A base para aplicar na célula é que grupo grande, sim, dá contenda. E a solução para que não haja contenda você vai para um lado, eu vou para o outro. Isso é multiplicação. É isso que a gente aplica na célula. Tá? O que aconteceu foi isso. Era um grupo muito grande, e o pasto era pequeno para todos. Então Abrão, com muita sabedoria, falou: olha para um lado, olha para o outro, a terra está toda diante de nós, escolhe um lado. Se você escolher para lá, eu venho para cá. Olha para você ver, irmão, como é que é, tá vendo? Ninguém brigando, ninguém rachando. Se você escolher para lá, eu venho para cá. Se escolhe o norte, eu vou para o sul. Se escolhe o leste, eu vou para o oeste. Escolhe. Ainda deixou ele escolher. E a Bíblia diz que ele escolheu a melhor terra. Lá era como o jardim de Deus, como o Egito todo regado. Só que ele se deu mal. Ele acabou caindo num lugar de gente pecador. Entendeu, irmãos? Então, assim, a aplicação de Gênesis é outra, Gênesis 13, maravilhosa para nós. Que o crescimento gera a necessidade de multiplicação. Ali, tá vendo aquele banner ali, ó? Tá? O crescimento, então ele vai chegar num ponto que, a gente tem que, segue lá que eu sigo cá. Então, dentro da sua célula, você vai ver que ela vai crescer, Deus vai crescer sua célula, amém, queridos? Não pode passar muito de 10, irmão, 10, 12, 13, 14 já é demais, 10 já é muito. Mas quando você chegar aqui, minha célula cresceu, né? Não é que cresceu de crente, cresceu de não crente que você ganhou. Porque se ela crescer de crente, ela cresceu ou ela inchou? Nós não queremos célula inchada. Por isso que você não vai abrir uma célula com 10 gente da igreja, vai abrir com 3, 4, ali 2 famílias talvez, nós falamos sobre isso aqui na frente, está aqui, só se você não leu. Então ela não vai ser assim, 2 famílias e tal, e outros não crentes. Ganhou aqueles para Jesus, minha célula cresceu. Aí você vai preparar aqueles não crentes para receber Jesus, receberam, aí você vai agora levá-los ao batismo na igreja, batizou, veio para a escola de líder, virou já um crente, você vai, agora eu posso deixar esses aqui e seguir para frente, eu vou ganhar outros, tá bom? E isso que é o sentimento. Melhorou aí? Melhorou, né, irmãos? Para vocês? Melhorou? Você consegue postar um retorninho para mim? Agora eu que fiquei surdo, viu? É triste, hein, irmãos, hein? Complicado, né? Vocês ouvem bem, eu ouço mal. Enfim, crescimento gera necessidade de multiplicação. Quando te perguntarem, que exemplo tem? Você acabou de ver Gênesis 13. O exemplo é o de Abrão e Ló. Eles cresceram tanto gado, tanta gente, que a terra ficou pequena e começou a dar atrito entre as 2 famílias. E aí, sabiamente, Abrão falou: olha, vai para um lado e eu vou para o outro.
não deixar de ser parente, não deixar de ser corpo, mas houve a mudança, né? Vamos seguir então. Então, como nós podemos aplicar na nossa célula? Eu já falei, outra vez, a mesma coisa, multiplicando. Cresceu, chegou a um determinado tamanho, já vai dar um jeito de crescer. Na verdade, eu estou adiantando muitas falas que estão lá na frente para vocês. Quando chegar, eu posso saltar isso. Mas uma das coisas que você tem que notar é que quando ela crescer, estiver no ponto, isso só vai acontecer se você já estiver com um líder em treinamento com você. Melhorou, viu, Marlon? Obrigadão, viu? Você entendeu, irmãos? Então, você já vai entrar, vamos lá, vamos dizer que em setembro você já começa a sua célula. Você tem que começar a sua célula falando para eles de multiplicação, de ganhar alma, e já falando para eles que precisa de um líder junto com você. Se você tiver um líder em treinamento, que a nossa ideia é sair daqui com líder e líder em treinamento, amém, mas foca assim, toda aula você tem que lembrar, olha, nós vamos orar para Deus nos dar crescimento e tal. Por quê? Porque rapidão, quando você alcançar um certo número, não pode continuar recebendo gente lá não. Senão vai virar um grupinho fechado e acabou, você não ganha mais ninguém. A visão é, desde o início, compartilhar da graça do Senhor. Então é sempre multiplicando, tá, irmãos? Sem exagero. Eu disse lá atrás e repito, ninguém vai ser obrigado a crescer com 6 meses. Ninguém vai ser obrigado a ganhar 10 almas. Mas nós vamos romper. Lembra lá o círculo? Hein? Ali o círculo outra vez, ó. Nós vamos romper para lá, ó. Pá. Amém, queridos? De não ganhar alma nenhuma, pã, nós vamos ganhar. Pelo menos uma por ano. Amém, amém, igreja? Só uma, hein? Só uma, hein? Nós vamos combinar aqui, não é para ter competição, porque uma das coisas não pode ter competição, nós vimos na aula passada, mas nós vamos premiar quem cumprir esse alvo. Amém, queridos? Concorda? Para te animar, para você ver. Meu irmão, é tão gostoso ganhar alma, quem já ganhou sabe. Você não faz muito, você só fala e a pessoa vai e aceita Jesus. Às vezes eu encontro gente na rua, pastor, você me ajudou, eu aceitei Jesus, eu nem sabia. A pessoa fala que eu ajudei, eu glória a Deus, mas eu nem lembro. Então você vê que é muito você romper com essa barreira diabólica que nos cerca, esse ciclo para a gente vazar, sair dele, dessa mesmice que está bom do jeito que está, e o resto é com Deus. Na verdade, irmãos, eu não quero aqui criar uma teoria, mas na minha opinião, 90%, irmãos, de alguém aceitar Jesus é Deus. O pouco que Ele deixou conosco é a gente sair desse ciclo e ter coragem de falar com alguém, né, apresentar Cristo para a pessoa, falar de salvação, de vida eterna, né? E a nossa proposta é você fazer com quem você conhece, não sair por aí doido para a rua fora falando de Jesus, mas falar com quem você está convivendo, seja lá um colega de trabalho, um cliente, né? Enfim, alguém, um vizinho, alguém da rua, né? Alguém que também quer aparecer. Se aparecer alguém, manda Jesus na pessoa, quem sabe, né? Manda Jesus e vamos falar do Senhor. Formas de multiplicação, irmãos, é muito importante a gente aprender, está na página 52. São algumas formas, é claro, né, de multiplicação. Agora eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Nós vamos ver ali algumas formas de multiplicação, e eu gostaria de perguntar assim, qual dessas formas você acha que é a mais aplicável dentro da nossa igreja? Porque a fórmula aqui, irmãos, olha, as fórmulas, não falei errado, a forma, ela varia muito de igreja para igreja. Então, por exemplo, não lembro aqui, uma igreja que já está em célula, porque não anda, não dá, algum motivo lá trava, aí eles recomeçam, chama restart, né? Então recomeça. Então, cada igreja, a igreja deles, por exemplo, um modelo diferente vai funcionar lá, mas para nós aqui que nunca tivemos célula, eu vou te perguntar, qual você acha aqui que seria o mais aplicável, tá bom, irmãos? É uma pergunta só para a gente andar junto. Primeira multiplicação, mãe e filha da célula. Está escrito aí, eu vou ler para não errar. Olha como é que funciona essa multiplicação mãe e filha. Parte do grupo deixa a célula para formar uma nova, quando chega a um determinado número de pessoas. Então assim, essa é a multiplicação que chama mãe e filha. É o quê? A célula cresce, atinge um determinado número, aí então ela se multiplica, para que possa as pessoas crescerem. Por exemplo, 14 pessoas, multiplica-se em duas de 7.
sendo a segunda liderada por um membro já treinado e formado para isso. Seria o quê? Nós saímos daqui, abrimos a nossa célula, aí a sua célula chega a 10, depois pula para 14, aí aquela célula ela vai multiplicar em 2 de 7, 7 mais 7, e ela vai ter líder, não vai ser você liderando, vai ser outra pessoa liderando que já foi treinada para isso. Esse é o modelo multiplicação mãe-filha. Agora, plantar células é o modelo da seguinte forma: uma ou mais pessoas deixam a célula para formar uma nova. A célula não precisa chegar a um determinado número, mas ela se multiplica. Outro modelo, digamos, saímos daqui e a gente vai abrir célula, tem lá 10 células, amém. Aí de repente uma célula ainda não chegou a ter um número grande, mas tinha lá 10 pessoas, e de repente sai 1, 2 ou 3 e vão abrir outra célula, plantar, e vai plantar uma célula. É diferente, não é divisão. Ali teve 2 pessoas, 3 ou 1, que sentiu o desejo, mas eu quero muito abrir uma célula, eu estou orando e Deus está tocando meu coração. Aí o grupo não chegou nem a 10, mas aí a gente abençoa, ora, a pessoa é treinada, ela vai e abre uma célula. Aí ela vai plantar uma célula, vai começar a sair do zero, sem ter ninguém, né? Ali previsto para aquela célula, igual a gente vai sair já com algumas células. Amém? Olha aí qual que daria. O outro modelo é a multiplicação do líder da célula. Ou seja, o líder da célula, mãe, né, daquela célula que foi aberta, deixa um líder treinado em seu lugar e sai da célula para começar uma nova célula. Está vendo? Já não é ali, já é um líder. Esse líder sai, né, e vai abrir uma célula. Ele sai da célula mãe e vai abrir. Muito parecida, né, com plantar uma célula. Já a microcélula são subgrupos da mesma célula que está reunido numa casa e vai com diferentes, né, e montam uma outra célula juntos para o lanche, para o louvor, para testemunho, porém do mesmo grupo. Vamos dar um exemplo. Uma célula que funciona na minha casa. Só que ali ela acaba sendo uma célula muito grande, né? Aí veio de 5, pulou 10, 15, 20. Vamos pôr 15, para não aumentar muito. Só que ao invés de dividir, de multiplicar e ir para uma outra casa, ela continua na mesma casa, em um cômodo separado, líder separado, tudo separado. Porém, é uma célula só com uma microcélula. Por quê? Vão estar junto para o início da célula, vai estar junto para o lanche, vai estar junto para devocional. Mas na hora do estudo, ela vai para um outro cômodo, para um outro lugar, com outra pessoa liderando, e ela vai ali, ela conclui com a palavra, com as orações. Lá eles vão se abrir entre eles, contar as coisas, enfim, lá vai ser a célula. Porém, ela vai ser uma célula que dentro da mesma casa, ela vai se separar só para o momento do estudo. Complicado e estranho, né? Será que existe célula assim? Exatamente, você está com a cabeça boa. Aquele exemplo que eu dei da pastora, lá em Belo Horizonte, que tinha 5 células dentro da casa dela. Participava de o início junto e depois ia lá para os cômodos e aí já estava dando problema. Que tem uma pessoa da célula que ligou para ela e falou: pastora, eu já não tenho muita vontade de ir na célula de tão cheio que está. Ô irmãos, vamos ser sinceros, uma casa para caber aí 5 células com 10 pessoas, com 50, e é Belo Horizonte, ó, é apartamento pequeno. Ah, irmãos, tem que ter muita fé, não tem? Hein? Tem que ter muita fé, né? Então, assim, para os irmãos entenderem. Então, esse é o modelo que a pastora, né, compartilhou lá conosco. Multiplicação em mais de 2 grupos. Aí você vai encontrar também na página 53. É o quê? Quando uma célula cresce de maneira explosiva, ou seja, explodiu de uma vez, de uma hora para outra, né? Assim, depois de consolidar os novos convertidos e treinar novos líderes, é possível multiplicar essa célula em várias outras. Essa multiplicação em mais de 2 grupos. Eu nunca vi ninguém dizer que isso aconteceu, né? As experiências que a gente ouve lá na mentoria, né, é que houve um casal que foi deslocado lá para o Nordeste e começou uma célula com o entregador. Na hora que o caminhão chegou com a mudança, precisou de ajuda, pediu ajuda a alguém que passava, essa pessoa ajudou, o camarada é tão ligado, ó, para você ver, ajudando a descarregar a mudança dele, ele já vai e avisa, ele fala: olha, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Olha, você está vendo que eu estou chegando, não conheço ninguém, aqui na minha casa nós vamos abrir um momento para a gente orar, tal, tomar um lanchinho, eu queria te convidar, você vem? Na hora o cara, né, aceitou, e ali começou a célula, hoje já é uma igreja lá. Foi um casal que foi para lá para fazer isso. Eu já vi várias histórias desse tipo. Agora, a multiplicação explosiva, essa que nós acabamos de ler, em várias outras, em mais de 2 grupos,
de fato, né, não vi. Mas nesse modelo, tá, irmãos? Dela crescer ao ponto de ter líder treinados, essas coisas. Porque, repito, só há crescimento quando tem líder treinado. Então você tem que fazer de tudo para a sua célula caminhar com alguém treinado. Isso é dividir a autoridade, é o que eu estou fazendo com vocês, quando a gente abre os pequenos grupos. Eu estou dando para vocês parte do que eu faço, porque eu estou visando o reino de Deus, eu estou visando Apocalipse lá na frente, que nós lemos, e que vai ter uma grande multidão diante de Deus. Senão ficaria só para mim, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Então assim, você já vai entrar pensando nisso, então vai entrar pensando, eu preciso, né, treinar as pessoas para que elas possam liderar. Criação de uma célula embrião. Vou ler para você. O que é? São células que se iniciam do zero. Essas células não são fruto de multiplicação, de nada disso, ela começa do zero. Existem muitos irmãos com dom de evangelismo da igreja, que foram preparados da escola de líderes, e possuem iniciativa e habilidade especial de começar um grupo do zero, em suas próprias casas, ou em algum anfitrião. Amém? E aí, me diga, o que você acha? Qual que é o modelo mais nosso? A irmã Fátima acha que é essa última. Jonas acha, é isso. Para nós, irmãos, todas as outras são maravilhosas. Na verdade, depois dessa última, seremos a primeira célula mãe que vão gerar outras, tá bom? Mas hoje, muito bem, vocês são espertos, tá? Eu li, já até risquei aqui. Vai ser a criação de uma célula embrião. Está escrito embrião aí, tá? Mas eu já corrigi. A próxima apostila vai ter embrião. Tá vendo? Embrião, né? Só eu que vi o erro, né? Só eu que vi? Então tá, ainda bem que só eu que vi, né? Eu já corrigi. Então, queridos, o modelo nosso será esse. São células embrião, células que se iniciam do zero. Não são fruto de multiplicação, porque existem irmãos que possuem dom de evangelismo na igreja e outros dons, irmãos estão animados, estão querendo, irmãos estão preparados na escola de líderes e possuem iniciativa de ganhar alma e habilidade especial para começar um grupo do zero em suas próprias casas ou em algum outro lugar, na casa de algum outro anfitrião. Esse é o nosso modelo de início, célula embrião. Então, quando eu for testemunhar lá no nosso grupo, eu vou ter que falar que a nossa célula embrião, nunca tivemos, começamos lá com tanta célula. Aí, a partir daí, a parte mais viável para nós e para todas as igrejas é a primeira, que é a mãe e filha, que é parte do grupo, deixa a célula para formar uma nova quando chega um determinado número. Aí é o que explode. Por quê? Porque desse embrião vocês vão quebrar a cara, vocês vão bater com a cara, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar desanimados, está dando errado, pastor, o que eu vou fazer? Não estou amaldiçoando vocês não, tá, irmãos? Eu só estou preparando, vai e entra sem grandes expectativas, com muita fé, porque você vai ralar, você vai ter que mudar a sua agenda, vai ter que abrir sua casa, vai ter gente lá que você vai gostar muito, tem gente que você não vai gostar muito, então vai ter muita coisa no início, mas quando você vê que a sua célula cresceu, a sua célula mãe gerou uma filha, vai embalando, você pega o ritmo, fica tudo muito automático. Por exemplo, nossos instrutores dizem que eles conseguem preparar dar uma lição assim rapidão. Nós vamos ter que correr atrás, pesquisar, eu vou dar para vocês a lição pronta, mas vocês vão ter que correr atrás, muita coisa. Chega num ponto que fica tão comum na sua vida, você será um ganhador de alma por excelência. Você vai começar a ganhar alma automaticamente. Você viu que funciona, você viu que Deus está nesse propósito, é Deus que quer, é Ele que quer que uma multidão de povos de todas as tribos, línguas e nações estejam diante dEle. Então, Ele está querendo isso, né? Então, você vai ver que fica uma coisa meio que automática. Porém, todo ano, todo mês, a gente precisa conversar para não cair no automático. Porque se cair no automático, fica igual ficou aqui também. Nossos discipulados foram excelentes, lembra aquela época de ouro? Era excelente, bombava, mas a gente não tinha esse conhecimento e deixou literalmente acabar. Era preciso conversar para não cair naquela mesmice, para mudar o material, aperfeiçoar, atualizar. É tudo material muito bom, porém a gente ficou parado no tempo. Então a gente precisa nunca deixar cair no automático, mas a gente vai ver que depois que começa a multiplicar, vai embora, querido. É muito, muito maravilhoso isso, tá bom? Vamos lá ver agora o que considerar na multiplicação. Tem algumas considerações que a gente tem que considerar. E aí eu quero que você comece a pensar agora aqui dentro de nós,
Porque hoje a gente vai começar já a dividir os grupos aqui dentro, nessa aula. Então, olha bem, isso é o que nós devemos considerar na multiplicação. Como a gente vai formar célula mãe, né, célula embrião, aliás, que serão células mães, então nós vamos começar a olhar essas considerações, tá? Primeira delas ali, não mais importante que as outras, mas ela é de fundamental importância, são os relacionamentos. Você leu aí, viu, não foi? Por quê? Porque as pessoas da célula, elas têm que ter vínculo, de alguma forma, amizade, mais chegadas, porque a célula é amor, irmãos, célula é carinho, célula é atenção, célula é cuidado, né? Você tem que conhecer a pessoa, nós que vamos começar, é claro, né? Quando vier, você vai acolher e vai lá trabalhar na pessoa, mas você precisa ter certa afinidade, né, nesse relacionamento, né? Aí a gente vai olhar se pertence à mesma família, noivo, namorado. Por quê? Vamos lá, tem lógica abrir uma célula e colocar o ninja em um local e a mulher dele no outro, ou eu e a minha esposa, ou Tijonas, né, e a Alzita, e por aí vai, os casais da igreja? De cara, está errado. Então tem que olhar os relacionamentos, né, marido e mulher juntos na mesma célula, né? Se for possível, os filhos, pai e filho, também, mas nem sempre será possível. Mas certos relacionamentos já não pode romper, noivos, namorados, vizinhos. Vamos lá que aqui tivéssemos, né, já com célula pronta, e o camarada é vizinho do Tijonas, mas aí eu pego ele e levo lá para a minha célula. A gente vai ver aqui que é muito, lá na frente tem uma das prioridades, que é a questão geográfica, a segunda aqui na verdade. Por que geográfica? Porque o conselho é que as pessoas, irmãos, vivam mais perto. Em geral, as pessoas escolhem uma célula mais perto para elas estarem juntas. Então é a questão geográfica, precisa olhar, né? Tem que ser vizinho, enfim. Então a gente precisa olhar. Livro de relacionamento. Não é que a gente é inimigo. Eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu não sou inimigo de ninguém, e espero que ninguém aqui seja inimigo do outro. Mas tem que olhar esse nível de afinidade e relacionamento para a pessoa ter liberdade para se abrir. De nada adianta você ser muito parça de alguém aí, talvez você está aqui e é parça do outro, mas na hora de abrir o coração, vocês são distantes, você não confia nele, ele não confia em você, então não é bom ficar numa célula desse jeito. A célula é um lugar com pessoas que você vai ter coragem de abrir o seu coração, igual tem muitas pessoas que abrem o coração comigo e mandam mensagem, me pedem uma palavra, tem que ser assim. Tem que ser pessoas que você pode abrir o coração, né? Hoje eu recebi 2 pedidos de oração, né? Alguém mandou 2 vezes, mas não me pediu para compartilhar. Então, tem que ser pessoas que você pode pedir, ore por mim, ô célula, eu estou passando por esse problema, ore por mim. Se não for assim, não vai funcionar, não vai haver comunhão. Se você não consegue confiar nos irmãos da sua célula, então você não vai poder trabalhar em célula, tem que confiar. Não é tudo, pastor? Não, não é tudo, mas é a maior parte das coisas. Na aula passada nós falamos sobre isso. Aliás, foi na quinta-feira passada, eu falei da importância de você abrir a boca e falar dos seus sentimentos. E uma irmã testemunhou ali, pena que os irmãos não tiveram, que ela estava vivendo aquilo naquela semana. A irmã falou, pastor, eu tive que conversar, sentar com meu companheiro e falar, olha, estou indo para a casa da minha mãe, eu estou largando tudo, estou levando a minha filha, porque eu estou morrendo e não sabia. A mulher chorou mais de uma semana inteira, lembrando de dores do passado que ela tinha, sofrimentos, maldades e tal, palavras que ela recebeu. Ela precisou abrir a boca e falar. A célula é o lugar disso. Então pode ter gente que vai querer abrir o coração, mas não vai para tal célula, pô, não confio. Então é preciso. Outra coisa muito importante, irmãos, que essa escola precisa trabalhar em você, é o caráter. Você precisa ter um bom caráter. Você precisa ser uma pessoa que não fala as coisas para os outros. Você precisa ser uma pessoa que ouve, não fofoca. Sabe aquela pessoa que, né, ouve uma coisa e espalha? Nem pensar. Sabe? Você tem que trabalhar isso. Porque célula, lá também nós vamos trabalhar essas questões. Mas aqui eu já estou te adiantando. É preciso uma célula forte, uma célula boa, uma célula durável. É aquela onde o líder, você pode falar para ele, que o líder segura. O líder sábio, quando ele escuta algo, que ele vê que não dá, é pesado demais, ele fala com a pessoa, olha, vamos no pastor, vamos falar isso? O líder sábio, ele faz assim, ele não sai falando para ninguém. Vamos no pastor? Porque eu tenho medo, eu tenho vergonha. Rapaz, vamos, eu te garanto, vamos nele. Porque você não pode segurar, não vai contar para tua amiga nem teu amigo. Líder de célula é pastor. Você está querendo entrar numa área difícil.
Sabia? Líder de célula é pastor. Sabe esse negócio que você escuta e conta para colega? Misericórdia, acabou, querido. Você vai escutar, você vai contar para o teu supervisor só. Como não tem supervisor, vai ser o pastor. Quando você tiver supervisor, você vai contar para o supervisor. E o supervisor vai contar para o coordenador. E o coordenador vai contar para o pastor. Mas nós não temos, então, essa linha vai ser direta. Você tem que ser a pessoa mais ética e menos fofoqueira que existe na face da terra. Porque é aí que sua célula vai ser uma célula forte, uma célula que vai crescer. As pessoas vão confiar em você. Vai chegar e falar de problema conjugal, vai falar de problema financeiro e outros problemas pessoais que ela tem em área sexual e outras áreas, vai contar. E você tem que ser aquela pessoa que não tem amigo nessa terra. Você tem Jesus e o seu supervisor. Porque tem um tal de contar para a irmã de oração, irmãozinha, igreja é um fracasso, é um antro de fofoca. Pastor, você está pegando duro, estou pegando até leve. A lição da EBD é só o pecado da língua. Ela está dizendo. Amém, igreja? Tá entendendo? Mas sim, você pensa que é só abrir célula e vamos orar. Não, irmão. Você tem que começar a idealizar o grupo próximo que vai abrir o coração, vai pedir oração, vai pedir ajuda. E esquece esse trem de amiga, irmão. Misericórdia. Não fica contando nada para amiga, não. E nem para amigo, né? Eu estou falando amiga, mas parece que é só as mulheres também, né, gente? Vocês não ficam bravas, não, né? Tudo é amiga. Acho que amiga é mais, né? Mas tem homem também, não tem esse trem. É morder na língua, ir para oração, né? Hein? Sim, é um perigo. Você lembra que quando a gente ia dar a mão para orar aqui? Aliás, nós estamos precisando voltar a dar a mão, que agora já pode, né? Nós paramos por causa da Covid. Eu falava sempre, olha, não fale o nome de alguém que não te autorizou. Você lembra? Sabe por que eu pedia isso? Porque já aconteceu quinta igreja, comigo pastoreando, de uma irmã, graças a Deus, nem lembro quem, que abriu o coração com uma outra irmã com um problema sério, e a filha de Deus veio aqui na roda, pediu oração. Depois a irmã sumiu da igreja, ficou triste, envergonhada, e eu apoiei ela a sair, por causa de uma fofoqueira, que dizia que era de oração. Isso é fofoca, irmão. Então a gente só pede oração quando a pessoa pede. Todo mundo que me pede oração, eu pergunto, pode postar no grupo, não é? Aí se a pessoa fala, pode. Tem uns que já pedem rasgado, pastor, pede oração para a igreja, por mim, que eu estou precisando. Agora, quando não pede, fala, pastor, ora, hoje mesmo eu recebi 2 pedidos, pediu para mim. Então, amém, vocês não vão saber. Então a pessoa te pede oração, você pergunta, você quer que eu ore ou que os irmãos da igreja orem? Não, eu quero que a igreja inteira ore. Então, meu filho, dá com a língua, né? E fala mesmo. Agora, irmão, esse negócio da pessoa abrir com você, chamar o seu irmão, estou te chamando aqui, que eu preciso confessar uma coisa muito séria. Aí você confessa. Aí vem aqui na quarta-feira, o culto, a igreja cheia, a irmã vem pedir oração. Me ajuda, irmão, acabou com a irmã, acabou com a outra. Então é preciso ser trabalhado em nós a língua, e essa ideia de que vamos orar, não existe. Tem oração que é você e Deus e a pessoa que te pediu. Isso cria uma confiança e a pessoa pensa, eu posso pedir para aquele líder, que aquele líder vai me ajudar. E aí você ora e Deus dá a vitória. E tem vitória que as pessoas têm, ninguém nem vai saber, porque a pessoa nem vai vir aqui na frente testemunhar. Por quê? Porque foi vitória em áreas tão pessoais que não pode ser publicada. Tem gente que quer aparecer, não é? Porque nós oramos e Deus fez, não é assim? Só que tem coisa, irmão, que você não vai aparecer nunca. Tem coisa que a pessoa vai te pedir e é sigilo. Nem ela vai poder contar. Aliás, se ela contar um dia, bem. Mas você sabe que não vai ter glória nenhuma para você. Sabia que a pessoa que fofoca muito é porque ela quer muita glória para ela? É que ela fez. Eu tenho pedido nos nossos coordenadores uma frasezinha qualquer. É melhor a gente falar menos. Está na hora da gente falar menos e orar mais. Amém, queridos? Amém? Falar menos e orar mais. Então a gente precisa disso. Então vamos seguir a geografia, nós vimos que é importante. E outro fator a considerar é a maturidade dos membros. Maturidade dos membros, aí quer dizer o seguinte, você leu na sua revista, você sabe. É que tem um membro, irmãos, que tem muita fé. Tem um outro que tem pouquinha fé, está chegando agora. Tem um outro que está no meio. Então a gente pega numa célula, escolhe na hora, considera a afinidade, o relacionamento, família, amigo, vizinho, né? A geografia. E agora a gente escolhe também a maturidade do membro, mas só que é da seguinte maneira. Se você tem aí 3 pessoas com muita fé, muita experiência, não coloca as 3 juntas não.
coloca junto com o que tem menos fé. Então aquela pessoa que aceitou Jesus agora, a gente coloca ela junto com quem tem muita experiência. Esse mesclar, maturidade, talvez você pensou que maturidade é juntar um grupo só de crente velho, só de teólogo, e o outro só disso, só do louvor, né? Tem um tal de célula de louvor, célula de disso, daquilo, aí você começa a célula de departamento. Não, você vai misturar, você vai pôr uma muita experiência com pouca, né? Aquela pessoa mais problemática com aquela mais estruturada, tá, querido? São fatores a observar, então vai olhando aí. Já olha aqui dentro aqui e fala, opa, eu vou montar um grupo então com quem? Né? Eu tenho mais afinidade, é mais perto da minha casa, eu preciso estar com gente que anda mais do que eu, anda menos. Aqui a gente é mais ou menos a mesma coisa na questão da maturidade. Eu espero, né, irmãos? É isso que eu espero e que Deus espera também. Vamos lá nos obstáculos da multiplicação. A multiplicação, irmãos, é um momento delicado da célula, porque vai surgir muitas questões aí, dentro da sensibilidade de cada um, né? Pessoas precisam estar preparadas para multiplicar, pessoas têm que estar preparadas para que haja mudança de líder, de coordenação. Então vamos lá, uma delas é a falta de paixão por vidas. A falta de paixão por vidas é muito complicado. Então a gente precisa notar que isso é um obstáculo. Quando as pessoas não têm como alvo ganhar almas para o Senhor, quando elas não têm essa visão dessa necessidade, isso é um grande obstáculo. Então, como é que a gente resolve isso, irmãos? Orando, né? Orando. Aqui está falando assim, ore sobre uma cadeira vazia, pedindo para Deus ocupá-la com pessoas que Ele escolher. Então, a partir de agora, nós vamos orar aqui. Quem chegar às 6h30 comigo aqui, vai ajudar a gente a orar pelos bancos vazios que tem nessa igreja. Amém, queridos? Amém? Aliás, eu gostaria que toda essa escola de líderes chegasse 6h30 aqui na igreja para orar, tá, irmãos? Você precisa muito orar, né? Quem está nesse grupo, já tem alguns aqui que já chega às 6h30 e começa a orar, irmãos, porque a oração é tudo. Tudo isso que eu estou falando sobre crescer, só vai funcionar se a gente orar, tá? Então, assim, ore para que haja essa paixão por almas. E vamos orar pelas cadeiras vazias. Oh Deus, põe gente para sentar neste lugar que está vazio. Vamos começar. Teve um ano que eu vim aqui ungir cada banco dessa igreja. Acho que está na hora de voltar a fazer isso. Ungir mesmo com óleo, tá, irmão? Você sentou no óleo até sem saber, talvez aí, tá vendo? Óleo ungido. Ungir, irmão Edson. Você imagina? Ungir cada banco, ungir as portas, os umbrais, ungir o altar que era lá, para que Deus pudesse nos usar e abençoar. Oi? Sim, fiz isso, acho que vou voltar a fazer cada banco desse. Agora estou falando para vocês, cada banco levou uma lambuzadinha de óleo, eu vim sozinho aqui, na paz, tranquilo. Então assim, ore pelas cadeiras vazias da igreja, ore pelas cadeiras vazias da sua célula, né? Você que está querendo abrir, já começa a orar e falar, Deus, nós vamos começar contando, Senhor, encha esse lugar. Tem que haver essa paixão por alma. Eu espero que nesta noite o Espírito Santo de Deus tenha te dado uma agitada sobre ter paixão por almas, amém, queridos? Você viu 3 textos, eu repito, Gênesis, Provérbios e Apocalipse falando de crescimento. A Torre de Babel, que é uma trava. E nós, quinta igreja, que se formos olhar os números, ganhamos uma média de 28 pessoas por ano durante os 38 anos. Então, a gente precisa mudar isso. Muito, 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 muito. Se fosse um por ano, por dia do ano, vamos dizer assim, ainda vai, né, irmãos? Um por dia do ano, que seria 365, mas não foi. Então, que haja paixão por alma no teu coração, né? Que não haja mais no teu coração esse desejo ardente de, eu quero me preparar, eu quero estudar a Bíblia, eu quero aprender, eu quero saber de tudo. Você vai ficar 50 anos e vai morrer e não vai ganhar uma alma. Não é assim que funciona. A ganhar alma é agora. A gente sai daqui e já começa a falar de Jesus. Amém, queridos? Amém? Plantar falta de visão para multiplicação, né? Falta de paixão para a alma, agora falta de visão para a multiplicação. É preciso criar, irmão, expectativa de crescimento ao redor das pessoas da sua célula. Então, é aquilo que eu falei, desde o dia que você iniciar, página 54, tá? E agora eu estou virando para 55, desde o dia que iniciar, você tem que começar a criar a expectativa de multiplicação. Porque é preciso você ver, eu preciso fazer, eu preciso ganhar alma e é preciso ganhar. Existe uma desculpa chamada, não pastor, antes de ganhar a gente tem que cuidar dos que tem. E a gente cuida dos que tem, eu já falei para vocês.
A gente não cuida e nem ganha. Vamos ganhar alma, irmão. Vamos cuidar do que tem. Vamos oferecer o grupo de célula para cuidar, né? E vamos oferecer o pastoreio. Quem quiser vem, quem não quiser fica. E vamos ganhar alma. É assim que funciona, tá, irmãos? A outra é a falta de crescimento numérico. Você não pode multiplicar uma célula que não cresce. Então não vai haver multiplicação se não crescer. Então sua célula precisa crescer, tá? Ela tem que crescer, tem que ganhar alma para Jesus. Então é preciso convidar as pessoas para que elas venham à tua célula para ser alcançadas por Cristo. Um detalhe que eu quero deixar bem claro, tá, irmãos? Por exemplo, hoje nosso modelo é o seguinte: a gente quase ganha uma pessoa, mas a gente traz ela na igreja para o pastor pregar e ela vinha aqui à frente e aceitar Jesus. Então, vamos quebrar um paradigma aqui hoje. Vamos mudar isso. Você vai ganhar a célula, vai ganhar a pessoa lá na tua casa. Você vai levar ela a Cristo, ela vai aceitar, você vai fazer a oração da confissão de pecados. Ah, pastor, mas eu não sei, te ajudo. Você vai falar com aquela pessoa palavras para ela confessar seu pecado, recebendo a Cristo, se tornando nova criatura. Você só vai trazer ela na igreja no domingo. Por isso que existe o nome de culto, celebração. Lembra que nós vimos aqui que em 1700 e qualquer coisa, a igreja metodista, ela começou assim, com as células e a celebração. Por isso que eu não gostava quando o menino colocava lá no nosso culto de domingo, celebração. Não era celebração. Por que não era? A gente não tem um trabalho semanal que traga as pessoas para celebrar. Esse termo celebração no domingo veio da igreja de célula, lá com o John Wesley, como nós lemos. Então a gente precisa de criar essa mentalidade na sua cabeça. Você vai ganhar alma lá, não traz ninguém aqui para ela levantar a mão, aceitar Jesus, não. Você vai ser treinado para ganhar ela lá na rua, na calçada, pegar os dados dela, você vai trazer para a igreja, você vai ganhar lá onde você estiver, na tua casa, onde você estiver na cela, na rua, no teu comércio, no teu trabalho, no ônibus, vai pegar os dados e falar, agora eu quero que você vai conhecer a minha igreja abençoada, igreja maravilhosa, tem um louvor excelente, amém, irmãos do louvor? Um louvor ungido, tem um pastor careca lá enjoado, que cobra da gente demais, mas você vai conhecer, é uma família a minha igreja. Está vendo como é que é diferente? Aí você vai ganhar lá e vai trazer, sim, nós vamos apresentar, né? Vai apresentar que você ganhou. Agora, aquela ideia de vamos trazer e vamos torcer para o pastor fazer apelo, dá uma raiva desse trem. Você tem que fazer apelo lá, ué. Primeiro que o culto de domingo deixou de ser culto evangelístico. O culto de domingo é culto para a igreja, então tem que trazer estudo bíblico no domingo. Mas aí a gente vai mudar, vai passar a ser um culto evangelístico, amém, igreja? Porque você vai convidar a multidão para assistir os cultos e ser abençoado. Então vamos seguir, só para você ver. Então a falta de crescimento numérico é um problema. E outra questão é a falta de líderes treinados. Nem precisa falar, né, irmãos? É preciso de líderes para que haja nova célula. Se não tiver líderes, não vai haver nova célula. Se não tiver ganhando almas, não se abre outra. Se não tiver novos líderes, não se abre. E se a sua célula ficar estancada, nós vamos sentar junto para ver o que está faltando. Faltando oração, as lições você está dando ela errada, você está cortando os outros, você está maltratando, você está fazendo o quê? Nós vamos descobrir o que está errado, vamos orar. Pode ser nada disso, né? Pode ser uma experiência que Deus está dando. Mas se for alguma coisa errada, a gente ajusta. Mas ela não cresce dessa forma, né, desestruturada. Ela vai crescer muito bem estruturada. Falta de delegação de uso dos dons. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque, na verdade, o líder não pode pensar, irmãos, que ele faz tudo, que ele é o Todo-Poderoso. Ele tem que pensar sempre que ele tem que preparar pessoas para fazer o que ele faz e fazer melhor do que ele. E vai ter pessoas com vários dons. Ele vai ter que deixar e incentivar essas pessoas a desenvolver os dons. Tem gente boa para cantar, para tocar, ou tem gente que tem unção para cantar e tocar. Talvez tem gente que não sabe cantar, mas tem unção. Então vamos lá, sua célula. Tem um camarada todo desafinado na célula, mas quando ele abre a boca até você arrepia. O que você vai fazer com esse camarada? Vai deixar ele cantar ou não vai no louvor? Não escutei. Tem um camarada lá, um homem ou uma mulher, mais desafinado do mundo, não pega uma nota, não consegue. Mas tem unção, quando ele abre a boca, o poder de Deus cai, profetiza. Você vai pôr para no louvor ou não vai? Está vendo, querido? Vocês estão com dúvida. Nós estamos acabando de falar disso. Se o cara tem dom, gente, põe ele para fazer. Ele vai ser o motivo do crescimento da sua célula.
Está vendo a liderança aqui? Lembra que eu falei para você que vocês vão sair líder, mas não vai sair chefe? Vocês vão sair líderes, não vão sair chefe. O cara pode ser o mais desafinado do mundo, mas se ele abre a boca, querido, e Deus usa, põe ele. Aí faz aquilo que o Jonas fez. Depois que ele estiver caminhando, estiver macio, estiver humilde, aquele coração humilde, começa a falar com ele, ou pensa, quem sabe você começa a cantar com ele, tocar, para ele chegar a nota. E ele vai aprender. Aí, o que ele pede para ler o versículo? Nossa Deus. Ó, o sogro do meu primo Israel, filho do pastor Marcelo, está contando aqui, ó. O cara não sabe ler, mas ele tem o dom para pregar, que ele pede alguém para ler o versículo e prega, e diz que é poderoso na pregação. Querido, não saia daqui sem pôr isso no teu coração. Você não será chefe. Não estamos abrindo grupo de chefe. Estamos abrindo gente que Deus quer usar, irmãos. Então veja bem, guarda isso, está escrito aqui, ó, tá? É na página 55 sobre a falta de delegação e uso dos dons. Se a pessoa tem dom, às vezes ele tem dom, irmãos, para convidar gente. Tem gente que Deus deu dom para convidar. Põe esse camarada para convidar a gente. Tem gente que tem dom para falar de Jesus. Põe para falar, incentiva. Eu falei da música porque pesa. Quem entende um pouquinho de música quase morre quando as pessoas não cantam direitinho. Vou até abrir o coração com vocês, que é a escola de líder, para vocês me ajudar. Tem uma coisa que está me matando aqui na igreja, é bater palma. André deve saber por quê. Nossa Deus do céu. Porque tem gente que bate fora. E eu começo, aí eu fico, nossa Deus, eu fico desesperado, eu perco a graça, e eu fico, Deus, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Teve um domingo que eu sentei lá assim, eu puxei bem alto, né? Eu dou uma dica simples. Ô irmão, se você não bate palma no tempo, continua batendo, tá, irmão? Deus vai te ajudar, você vai conseguir, não é para desanimar. Mas é que tem tempo, irmão, você tem que bater nele. Eu dou uma dicasinha simples, o Marley é da bateria e o menino ali é simples. Bate na mão, na hora que o camarada bater na caixa ali, ó, pá, você não erra. Na hora que ele bater ali, não importa o jeito que ele bate, acompanha ele, hein? Não é? Então, querido, tem dia que um filho de Deus desgrama o trem todo, eu já vi aqui. Tem dia que ele está bem, aí vê o outro, pá, contrário, e ele consegue levar o pessoal. Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, tem gente, irmão, que não consegue nem bater palma, mas ele tem o dom. Quando ele adora a Deus, irmãos, quando ele adora Deus, Deus se faz presente. Então, você vai pegar essa pessoa e falar, para de bater palma, ou para de cantar, para de tocar. É isso que eu quero que você entenda. Não impeça, deixa a pessoa fazer. Nós temos um irmão que gosta de cantar na igreja, e vocês já notaram que ele dificilmente acerta a letra e certo o ritmo? E você já me viu proibindo ele de cantar? Você tem que aprender a ser líder, e não chefe. Você sabe do que eu estou falando, amém, queridos? Amém? Eu só dei uma dica, eu cheguei perto e falei, estava desesperador, e eu cheguei perto e falei, irmão, canta a música que a igreja canta, que nós te ajudamos, irmão. E pedir, chame alguém para estar junto de você, para te dar uma força, para te suprir, na hora que você não conseguir. E ele já chamou outro para ir com ele, ficou bem melhor. Você tem que ser líder, querido. Você não pode chegar perto da pessoa e, não dá não, porque você mata o dom de Deus e não ajuda a pessoa a crescer. É diferente um líder, irmãos, de um chefe. Hein? Aí a irmãozinha está falando que tomou um couro aqui na igreja. Escuta aí, viu? Aham. Aham. É. A gente fica aborrecido, é. Dá um aborrecimento, irmão. A pessoa. Aí você teve uma pancada, né? Aí Deus fala com ela que está recebendo o louvor do homem, que estava todo desentoado. Então, queridos, eu louvo a Deus, tá? Por cada homem e cada mulher que Deus colocou conosco. E quero que vocês aprendam a ser líderes e não chefes.
Tem muita gente que pergunta, pastor, por que você não faz isso? E eu falo, opa, aqui não é empresa não, aqui é igreja. Por uma meia dúzia de vezes já tinha que falar, teve gente que chegou, pastor, mas como é que o senhor permite isso? Falou, meu filho, aqui é igreja. Eu sou líder, então eu ando com a pessoa o tanto que precisar de andar. E estou aqui para andar. Então o líder, irmãos, ele anda junto, ele vai junto, ele não sai cortando. Eu sempre falei, se a gente quisesse ter, irmãos, uma música muito bem tocada, a gente tocava playback, ou então pagava o músico para vir cá tocar de fora. Não, que isso é igreja, isso é lugar de você desenvolver o dom, só que tem que andar na linha, né? Não estou querendo ajustar vocês na linha espiritualmente falando. O que importa é a gente ajustar a vida espiritual. As outras coisas, queridos, somos igreja para isso, amém, queridos? Amém? Então pensa nisso lá no seu grupo, tá? A gente precisa aprender a delegar ao outro, todas as chances e oportunidades de crescer. Na célula seria o seguinte, você delegar a pessoa para a questão do louvor, para o lanche, para dar palavra, e outra coisa que célula tem que fazer, paciência e deixar que o membro da célula fale. Você vai ver que na sua lição, você vai ter o roteiro da lição. Você nem vai dar a folha para as pessoas, que você não vai ter obrigação de ler aquilo. Você vai ter que estar com tudo mais ou menos decorado na sua mão ali. Por quê? Porque célula é lugar da pessoa falar. Pode chegar lá um dia que o camarada vai abrir o coração e vai falar coisas que não tem nada a ver. Você vai com sabedoria conduzir aquilo para dentro do seu assunto, mas vai abençoar a pessoa. Eu estava dando aula lá em cima, na escola bíblica dominical, para poder preparar para batismo. Uma mulher que tinha idade para ser a minha bisavó aqui nessa igreja, do nada, ela chegou e falou assim, ô pastor, eu queria falar um negócio aqui. Eu fui abusada na minha infância. Olha bem, a mulher tinha idade para ser minha bisavó. Eu fui abusada na infância. Eu nunca contei isso para ninguém, pastor, mas eu estou contando para o senhor. Meu coração se sentiu tão alegre de naquele dia não ter dado uma palavra da minha lição, mas ter escutado a irmã falar coisas que ela não falou para ninguém, e ela tinha confiança que podia contar para mim, falou, chorou, abriu o coração, eu orei, eu dei a palavra, perguntei como é que foi o relacionamento dela com o pai que abusava dela depois de determinado tempo, ela falou, abriu o coração, perdoou, e não tinha contado aquilo para ninguém. Então, querido, foi curada numa escola de manhã, mas eu segui roteiro de lição? Não. Na hora eu vi, tem uma alma aqui, que importa eu dar ouvido para ela. Se eu fosse o chefe, o mandão, irmão, é o seguinte, eu preciso terminar a lição, depois a gente continua conversando. Não, querido, o líder não olha, depois a gente continua conversando. O líder escuta, escuta e escuta e escuta. E se der para falar, fala. Mas se não der, ele oferece o seu ouvido, o seu coração para a cura do outro. Essa irmã já morreu, já partiu para o Senhor, e creio que ela foi curada de coisas que ela nunca tinha contado. Já imaginou que privilégio você ouvir uma pessoa que pode ser sua bisavó, abrir o coração para uma coisa tão íntima e dizer que não contou para ninguém e está contando para você? Já imaginou? Então é isso, tá? Não é questão de você podar, proibir e achar que você está mandando ali naquela hora. Não, você está liderando, mas liderando o quê? Você está liderando uma pessoa, presta atenção no que eu vou te dizer, você está liderando uma pessoa que vai se juntar à multidão de Apocalipse que nós lemos lá diante do trono de Deus. Então, querido, eu vou ser sincero, eu paro tudo se eu tenho a oportunidade de conduzir uma pessoa para estar diante do trono, como nós vimos aqui em Apocalipse. Paro mesmo. Minha esposa de vez em quando fala para mim, né, Nácio? Como é que você tem paciência para escutar tanto quando ela vai atender comigo, né? Quando ela pode, né? Quando é um atendimento que ela pode, ela vai. Por que você tem tanta paciência para ouvir tanto? Eu já atendi gente, irmãos, que eu escutei 2 horas. Alguém falou nosso Deus aí por aí? Deus me deu a graça de ser 2 horas ouvindo alguém, e a pessoa me convencendo que ela estava certa, e eu caladinho, só escutando. Irmão, Deus quer te usar, mas você precisa aprender. Você não é chefe, você é só líder. Você é só líder, mas líder para quê? Para conduzir essa pessoa, para se juntar àquela multidão de Apocalipse que vai viver eternamente com o Senhor. Então vale muito, irmão, vale tudo. Se esforça, se empenha, aprende, põe teu coração, sirva, fala menos
e ora mais. Amém? A frase tem sido mais essa: fala menos e ora mais. Vamos seguir então, depois de delegar o dom. Eu queria que você prestasse atenção nessa frase que eu copiei, bem grande ali. Só que o tempo agarrou aqui, rapaz. Vai lá, foi. Olha lá, essa frase eu gostei, está aqui na apostila, eu coloquei, olha. Minimize o que impede a multiplicação e você maximizará as oportunidades de multiplicação. Está vendo? Ó? Se você minimizar o que impede, você vai tornar muito mais possível o crescimento da célula, da igreja, do seu grupo, isso em todas as áreas da vida, na sua vida pessoal. Se você minimizar o que impede, você maximiza o crescimento. Ah, pastor, tem uma área da minha vida que eu estou muito fraco. Então minimiza aquilo que está te impedindo naquela área e você vai crescer. Você minimiza o que impede, você aumenta a oportunidade de crescer. Isso em tudo, irmãos. E eu gostei dessa frase, né? E eu coloquei aí para a gente meditar. Vamos lá então, fatores da multiplicação, página 55 ainda, tá? Os fatores da multiplicação estão todos listados aí. O que não influencia na multiplicação? Eu gostei dessa parte, porque vai falar aí exatamente aquilo que eu já mencionei, que não impede. Olha, as características do líder, por exemplo, a questão do sexo, a questão da classe social, da idade, do estado civil ou da formação, não impede. Pode ser homem, mulher, pode ser um adulto, um jovem, um idoso. A pessoa pode ter uma formação acadêmica, estudou muito, tem muito diploma, ou a pessoa pode não saber nem ler, igual a irmãozita e o tio Jonas aí citaram, o exemplo do sogro do meu primo, que não sabe ler, mas arrebenta na hora de pregar. Então, tá vendo? Formação não impede. Você pode ter todos os diplomas da vida e também pode não ter diploma nenhum. Mas se você se enquadra, tem aquele desejo, está lutando, está buscando, isso não impede. São as características, né, pessoais que a pessoa tem. Isso não influencia. Né? Que vai influenciar, na verdade, é te fazer um líder ruim. Se você lá na frente fala, se você não prepara, se você não ora, aí você vai ser um líder ruim. Vou tomar um exemplo da irmã Penha hoje, que falou comigo, né, irmã Penha? Que queria desistir porque ela não está conseguindo andar com a turma, que ela não está com a cabeça muito boa. E eu sentei e perguntei, mas o que está acontecendo? Aí quando ela contou, eu esclareci para ela, irmã Penha, ninguém de nós está sabendo muito bem o que está fazendo não, né? A gente está andando. E eu falei para ela, olha, é o seguinte, não importa se a senhora vai liderar ou não vai uma célula, que ela estava com medo disso. Falei, não, irmã, mesmo se a senhora não vai liderar, a senhora pode caminhar junto, porque isso é simples. Aí ela falou que não estava entendendo bem as palavras. Eu falei, irmã, essas palavras de cá é mais fácil que as da Bíblia, porque a da Bíblia tem umas palavras difíceis que a gente não entende. Eu falei, depois é o seguinte, não preocupa. Se lá na frente só falei, eu não quero liderar, não tem problema, a senhora está fazendo o curso, é mais um conhecimento. Não foi isso, irmã Penha? Porque eu não quero que ela desanima, porque se a cabeça dela não está muito boa, a nossa também um dia não vai estar. Sim. Aê, tá vendo? É o que eu estou falando o tempo todo. Sim. Pois é porque a pessoa que Deus quer usar, irmãos, Ele usa, e não, isso aí que eu estou falando não é impedimento, o característico do líder não é impedimento, pode não entender nada de ler, ela lê, tá, irmãos? A irmã Penha lê, os irmãos sabem disso, né? Mas eu estou pegando o assunto que eles disseram aqui, que a pessoa não lê e prega, você não precisa saber nem ler, mas se você tem o dom, o que importa, você vai ser um líder excelente, sua célula vai crescer mais do que a dos outros ainda, porque você vai saber, na verdade, muita gente, irmão, sabe medicina sem nunca ter estudado medicina, e tem gente que tem raiva, tem médico que tem raiva de saber disso. Já viu como é que médico odeia a fitoterapia? Os caras odeiam a medicina natural, já notou isso, irmão Assis? Médico odeia a medicina natural, eles têm raiva, rapaz, de você descobrir que tem uma plantinha lá que funciona igual de pirona, e tem a outra que faz isso, faz aquilo. Eles odeiam, por quê? Porque eles querem ser o dono da coisa, dono da situação. Não faz diferença essas coisas, tá? No líder. O tipo de personalidade do líder, está escrito aí, também não faz. Se ele é tímido demais, ou se ele é muito para frente, se ele é introvertido, extrovertido, isso não faz diferença, irmãos, na multiplicação. Ele pode multiplicar muito bem. O tímido multiplica muito bem e o extrovertido muito bem. O que importa é você aplicar
o caminho, as técnicas e o uso do respeito da sua maneira. Vamos lá, o Kleber é muito tímido, né? Então, é vergonhoso, tem vergonha de falar e tal, então ele não vai ganhar alma? Vai. Tem alguém aqui que é extrovertido, que chega e tal, tem mais alguém? O Kleber não, o Kleber é vergonhoso. Hein? Hein? Pois é, eu estou brincando com vocês. O Kleber não é extrovertido, ele pode ganhar almas, da mesma maneira que o irmão mais vergonhoso está aqui hoje, pode, só que tem que respeitar. Ele é tímido, o outro é extrovertido, deixa Deus te usar do seu jeito, porque o segredo aqui é romper aquela cadeia que nós falamos e falar de Jesus. O tímido vai falar de Jesus timidamente e o poder é de Deus. O extrovertido vai falar de Jesus e o poder de Deus. Só tem que ter respeito. Eu estou na célula, estou aqui para falar de Jesus. Aí o extrovertido vai ter que segurar para ele não virar um animador da turma, mas não falar de Jesus. O vergonhoso demais, tem que segurar para ele não travar tudo ali e não falar de Jesus. Então ele vai ter que equilibrar, vai ter que ter um pouco de coragem, né? E Deus vai dar, falar o pouco que ele sabe, mas Deus vai usar. E o extrovertido vai ter que também usar o seu jeito para poder deixar as pessoas à vontade. Porque o extrovertido demais pode atrapalhar o grupo, assim como o tímido demais. Imagine só o tímido demais chega lá, não sei se tímido demais é assim, né? Mas talvez chegue, fica assim, né? Deixa acontecer tudo. Ô bobo, não dá não, Kleber, é por isso que está aqui que não é problema. Ele acha que o time dá certo, não é o time que vai dar certo, nem o extrovertido. Tudo tem que ter esse equilíbrio, e multiplica do mesmo jeito, querido, vocês vão ver que multiplica, é só usar, né, o momento certo, né? O dom espiritual do líder também, irmãos, não influencia em nada, não importa o dom que você tenha, que Deus te deu, se você está ali para conduzir uma célula, Deus vai te usar da mesma maneira. O que tem a palavra de sabedoria, né? O que tem lá é o dom de misericórdia, ou de pastoreio, de ensino, de liderança, de evangelismo, não importa o dom que você tenha, ali o foco é ajudar o irmãozinho a crescer, ganhar almas para o Senhor, e estar junto toda semana, partindo o pão, como os discípulos estavam. Então isso não faz diferença. Que vai fazer a diferença, que vai dar problema, né? A gente vai ver mais para frente, que aí a gente tem que tomar cuidado. Agora, o que influencia na multiplicação? Aí sim, agora o pau quebra. Isso aí influencia, irmãos. Olha, o tempo devocional do líder. Eu tenho falado muito para você de tempo de orar, e de orar muito. Eu tenho lutado para a gente orar 30 minutos aqui, e eu tenho sempre cobrado do grupo de louvor, que eles não conseguem orar nem 5, e já estão agitados, querendo andar. Tempo. Se você quer ter poder de Deus na sua vida, passe tempo com Deus, tempo mesmo, relógio. Aprenda a fazer uma oração de 2 minutos, porque você está acostumado a fazer aquela de 1 minuto, né? Aprenda 2, depois aprende a orar 3, orar 4, pode pôr o cronômetro, irmão, porque poder de Deus exige tempo. Tempo de Bíblia, tempo de devocional, tempo de orar, tempo de louvor, tempo de reflexão. Sabe aquele tempo que você para meditar na sua vida? Poxa vida, eu estou pecando demais nessa área. Nossa Deus, eu não mudei nada naquela. Você sabia que hoje mesmo ali eu estava pensando ali, falei, meu Deus do céu, tem tanta coisa na minha vida que eu preciso mudar. Eu estava ali mexendo o som agora. Então você precisa ter tempo com Deus. Se você quer ter poder na vida, busque o tempo, e dedique tempo, e mais tempo, e mais tempo. Se você não dedica tempo nenhum, eu digo que você está muito fraquinho. Você está só no momento, no oba-oba, aquela coisa do momento e tal. Eu falei domingo aqui que a nossa vida não pode ser inconstante. A gente não pode ser assim, um dia está lá em cima, outro está aqui embaixo, está lá em cima, está aqui embaixo. Você tem que ser constante. Constante como? Tempo com Deus. Então o tempo de devocional vai influenciar. Se o líder tem pouco tempo com Deus, sua célula não vai crescer. Se ele tem muito tempo, vai crescer, tá? Isso influencia. Intercessão do líder pelos membros da célula. Você tem que interceder pelos membros da sua célula, irmão. E vai ter mesmo que interceder. Nesse jejum de 14 dias, eu ofereci daqui, ó. Eu ofereci, quem quiser a lista de membros da igreja, eu dou para vocês. Ninguém me pediu. Só que na sua célula, você tem que ter o nome dos seus componentes e orar todos os dias pelos membros da sua célula. Eu já testemunhei e repito, a família que eu ganhei nos Estados Unidos, que eu morava com eles, eu falei para vocês, irmãos, eu nunca falei de Jesus para os dois, mas eu orava todos os dias para eles aceitarem Jesus. Eles aceitaram, da maneira mais maravilhosa. Está vendo, irmão, você tem que ter tempo, você tem que interceder pelos membros da sua célula. Se não interceder, já era. Então eu te digo, começa a interceder desde agora, pelas pessoas que você quer ganhar, pela célula que você quer abrir.
tá? Preparo para o encontro da célula. É muito importante, né, esse preparo para o encontro da célula. Toda a célula se encontra, se reúne. Então é preciso preparo, né? Tempo do líder, o tempo que o líder passa com Deus em seu preparo é muito importante. Se você vai liderar uma célula e você não se prepara para aquele dia de reunião, sua célula vai fracassar. Você precisa preparar muito, orando, jejuando, né, fazendo a sua devocional, preparando a lição. Outra coisa é estabelecer alvos e datas. Isso aí nós já falamos, é muito importante você estabelecer alvo e data de crescer, de multiplicar, essas coisas que nós já debatemos bastante, né? A gente precisa delas. Treinamento constante de novos líderes, você precisa treinar novos líderes. Obrigado. Todos assinaram, irmãos? Todos assinaram? É preciso, irmãos, treinar novos líderes, colocar do seu lado, para ele crescer junto. Já começa a célula com alguém do lado. Por quê? Porque vai ter um dia que você vai ter que viajar, vai ter um dia que você, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Você precisa, a célula não pode parar. Célula não para quando o líder não pode. Guarda isso. Você vai abrir uma célula, a célula não é sua, a célula é da igreja. Então, se a sua célula é sexta-feira, aí sexta que vem você não pode, não tem esse negócio de ligar para os irmãos, ô irmão, tal, sexta não vai ter. Não. Você já vai começar com um líder junto de você. E se o anfitrião não puder, porque é na casa do anfitrião, vai ter que ir para a casa sua, do líder em treinamento. Mas nunca a gente para com célula. Eu vou oferecer para vocês, por exemplo, um recessozinho nas duas próximas terça-feira. Mas a célula não pode ficar fazendo isso não. A célula tem que bombar, tem que continuar. Tá, irmãos? Célula não para de feriado, não para de nada. Se você pensa que para, já era. O povo dispersa. Se você não pode, o outro pode. Amém, queridos? Amém, igreja? É em caso extremo, né, que a gente vai ter que dar essa parada. Então tem que funcionar assim. A gente vai fazer de tudo para isso não acontecer, através do comprometimento, tá, irmãos? É como se a gente estivesse fazendo um pacto de sangue aqui, ó, só que é com Jesus, de não deixar de ter. Por quê? Porque tudo que começa assim, já era. Pode notar as reuniões da igreja, pode notar os grupos, louvor e outros grupos. Quando você está ali agarrado, é obrigado, eu tenho que estar, você se vira e está. Mas quando a gente começa a ver as possibilidades, e vamos dizer, na agenda de vocês hoje, vocês vão poder fazer isso, irmão? Eu sei que vocês nem vão poder, mas vocês vão esforçar para abrir a célula de vocês. E se a gente cair nessa bobeira, irmãos, daqui um dia sua célula está ruim, eles vão para outro grupo, eles desanimam. Então, assim, é um comprometimento muito sério. A igreja que nós estamos aprendendo, irmãos, é uma igreja muito grande, tem 22 mil membros, ela cresceu muito rápido de 2008 para cá, não lembro lá a data, acho que é isso, né? É um negócio assim. Ela era pequenininha igual a nossa, Batista também, cresceu muito. E lá eles têm esse sistema, célula não para. Entendeu? Não para, tem que continuar. Enfim, a gente precisa ter esse comprometimento. É muito pesado? É, mas se nós queremos fazer algo pelo reino de Deus e ver lá na frente funcionando, tem que ser. Então sempre vai ter um líder e o segundo. E em último caso tem um supervisor para dar aquele reforço. Eu acho que os três não vai acontecer dos três não poderem, Deus me livra, né, irmãos? Deus me livra, né? A gente vai pensar num dia para a nossa célula, seja ela segunda, seja ela sexta. A gente tem que respeitar os dias de culto na igreja também, para não ter célula no dia de culto. Nunca pode, né, irmãos, dessa forma. Mas é uma boa pergunta. Mas não vamos pensar nisso agora não, né, irmão? Mas se acontecer, a gente vai resolver. Muita coisa vai acontecer, a gente vai resolver na hora, tá bom? Vamos lá então, contato com as pessoas. É muito importante o contato frequente do líder da célula com as pessoas da célula, né? Contato durante a semana. Nível de cuidado pastoral é muito importante. A pessoa ter esse sentimento de cuidar mesmo da pessoa, esse estímulo de a gente entender que a gente é cuidador, literalmente cuidador, né? A gente cuida do outro, né? Convidar pessoas é muito importante, convidar, não podemos perder essa ideia da necessidade de convidar as pessoas. Encontros sociais quer dizer o quê? É que a célula não pode se limitar a uma reunião. Você tem lá sua reunião no dia tal, hein?
E isso, fora daquela reunião, você precisa ter contato e momentos com as outras pessoas. Pode criar um negócio no parque, um piquenique. Você vai fazer algo na sua família e sentir vontade daquele grupo estar junto. Isso tudo, irmãos, fortalece a união, a comunhão, a fé, tá bom? Pastor, mas tem que fazer isso todo mês? O que vocês acham? Misericórdia, irmão, ninguém está falando de todo mês não, entendeu? Amém, igreja? Amém, está entendendo? Mas é você ter esses momentos também, junto com o seu grupo, fora dali do ambiente da célula. É muito importante. E o pastoreio aqui no caso, irmãos, é feito pelo supervisor da célula, ou seja, o supervisor pastoreia você que é um líder, o coordenador pastoreia o supervisor, e o pastor o coordenador, e no caso, na verdade, nosso será eu pastoreando vocês. Nesse pastoreio é trabalhado discipulado, né, fortalecer você na fé, e todas as áreas, né, da sua vida. Você tem uma atividade prática. Para facilitar a oração e cuidado dos membros da célula, faça um registro em um caderno com pedidos de oração e dados pessoais, com o nome do cônjuge, dos filhos, do trabalho, etc. Então você pode fazer esse exercíciozinho. Faça lá uma lista, né? Você não tem uma célula ainda, mas eu creio que você já imagina quem que vai ser sua célula. Imagina? Então a gente vai fazer isso. Agora essa vai ser nossa tarefa, organizar os grupos de 3 ou 4 fixos para atividades aqui da escola e posteriormente da abertura das células. Vocês têm alguns minutos para montar grupo de 3 ou de 4. Lembra lá, vamos ver se eu acho lá, sobre... lembra lá o quê? Que a gente deve considerar relacionamento, localização geográfica, e maturidade dos membros. Aí esse grupo vai funcionar assim. Alguns trabalhos aqui a gente vai fazer junto, mas eu sugiro você já pensar o quê? Na sua célula. Quer ver? Quantos aqui querem abrir uma célula? Levanta a mão, mas não fica com vergonha não. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais alguém? 7. Então, veja bem, eu sugiro, é a sugestão, tá? De que você pense em montar aqui para os trabalhos com alguém que você já imagina que vai poder seguir com você na célula. Tá? Se você, mesmo que não vá seguir, pelo menos para que você já caminhe, já ajude. Se você quiser, por exemplo, você já sai daqui com a célula. Porque a nossa célula será assim, 3, 4 crentes, se for família e for mais, vai a família, igual o Tijões, por exemplo. Se for mais, vai a família. Porém, as outras serão pessoas que você vai convidar, que é não crente. Então, a ideia é, já você pensa e monta um grupo. Aí nós vamos fazer atividades juntos aqui, e você já vai caminhando para chamar as pessoas de fora e montar seu grupo. E aí, todo mundo está num grupo? Vamos ficar de pé e vamos orar? Muito obrigado mais uma vez, tá, irmãos? Não descansa de orar, não descansa de estudar. Se você quiser fazer alguma pergunta naquele grupo, posso te fazer, eu respondo lá no grupo, que aí é bom que a gente fique interagindo. Qualquer dúvida que você teve aí, manda no grupo e eu respondo em nome de Jesus. E eu vou mandar mais 2 perguntas para vocês responderem lá também. Oremos. Muito obrigado, Deus, obrigado, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. O Senhor possa incendiar o nosso coração com o desejo de multiplicar, não para nós, mas multiplicar para ver as multidões diante do trono, como nós lemos lá em Apocalipse, e nós sabemos que fizemos o nosso papel aqui na terra como igreja. Peço perdão por mim e pela igreja neste lugar, se em alguma coisa temos falhado, sabemos que temos falhado, pedimos perdão, Senhor, e ajuda, abra nossa mente e nos ajuda nesse processo de nós convivermos com nossos irmãos em igualdade, em respeito, em honra,
e honrando nossos irmãos, orando uns pelos outros e querendo e desejando ardentemente que cada irmão do nosso grupo seja um líder de célula, um líder abençoado, Deus, que vai ganhar muitas almas para o Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Peço a tua bênção pela vida do Delfino Júnior, peço a tua bênção pela vida da Leiliane, peço a tua bênção pela vida do Ageu, Senhor, pela vida da irmã Marta, abençoe eles onde estiverem, abençoe esta igreja, Pai, e guarda a nossa vida no altar do Senhor. Mais uma vez, te agradeço por esse projeto grandioso, te agradeço por esses irmãos e irmãs que estão topando, ó Deus, se oferecendo para fazer a diferença, para quebrar, ó Deus, um tempo em que nós vivemos adormecidos na questão do Evangelho, essa geração que quer fazer a diferença e plantar um modelo de evangelismo, Deus, que funcione dentro da tua vontade, debaixo da tua unção. Obrigado, envia os teus anjos para ir quebrando as barreiras, que os grupos, ó Deus, que foram multiplicados aqui nesta noite, estejam debaixo da tua bênção, da direção do Senhor, da graça do Senhor, da bênção desta igreja, para eles ganharem almas e multiplicarem, Deus, que haja união, que haja honra dentro desses grupos, assim como em toda a igreja. Mais uma vez, eu te agradeço e peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja. Vai na graça de Deus, em nome de Jesus.